Sejam muito bem-vindos ao Balé de Verdade Podcast. Eu estou aqui com o meu digníssimo marido, não bailarino, Iago, pra gente falar as verdades sobre o mundo do balé. E antes de apresentar a nossa primeira convidada para vocês, eu queria fazer uma pergunta sobre o nosso último episódio, na verdade, nosso primeiro episódio, que é: Iago, da onde você sabe sobre inseminação de vacas? Isso é engraçado, porque quando eu estava na faculdade, eu fiz parte de uma empresa júnior e a gente fazia projeto de consultoria para vários tipos de empresa. E uma delas essa empresa em específico chama Alta Genetics, é uma empresa muito legal e era uma empresa que fazia inseminação de vacas, né? Premiadas, então raças muito nobres ali. E aí a gente tinha uma missão que era ajudar no processo de congelamento ali do sêmen ali desses animais. E você viu esse processo acontecer? Viu? Meu Deus! Entendi, por isso você não esqueceu, né? Que você tá tentando... Eu tô ficando Vamos constrangida agora. então apresentar a nossa convidada maravilhosa, que é a Isabela Souza, mais conhecida como Bela, né? Ela é ex-ginasta, chegou até a participar de campeonato brasileiro, gente, ela é boa. Bailarina, é preparadora física formada pela UNB, especialista em treinamento de força pela Universidade de Brasília e em atividade física e saúde pela Universidade do Porto, em Portugal. Atualmente ela mora em Portugal com seu marido e, através do seu projeto Bailarina Preparada, impacta centenas de bailarinas que buscam melhorar a sua performance nas aulas e nos palcos. Com vocês, a Bela, aqui no Balé de Verdade Podcast. Obrigada, gente! Estou muito feliz de ter você aqui. Eu também, eu tô me sentindo muito honrada de ser a primeira convidada aqui, tô muito chique, achando tudo muito chique. Ai, legal. que bom, Bela. Obrigada, muito Uma bom estar aqui presença com VIP vocês. também, né? Trazer você de Portugal para o podcast foi olha, muito difícil. foi difícil, né? Foi um esforço danado, mas deu valeu a certo. pena, deu certo. Bela, antes da gente começar, eu preparei um presente especial para você, já que você veio de Portugal só pro podcast. Quero ver, lá vem Iago, lá Bem vem. bom, né, gente? Você falou... Ó, gente, só pra vocês lembrarem, no último episódio a gente falou, poxa, os nossos amigos que vierem, a gente pode, né, tomar alguma coisinha e tudo mais. E a Bela mandou mensagem e falou, não, eu aceito o uísque, tá? Eu sabia. Então, ó, trouxe aqui um uísque especial, não é qualquer meu uísque Deus, não, ó, deixa eu 18 ver. anos. Meu Deus. Pra gente olha, tomar agora junto que eu tô aqui me sentindo durante mais o podcast. especial ainda. Não é propaganda, tá, gente? Mas poderia ser. Mas poderia ser. Uau. Aí sim, Sabia. Sabia? Desconfiava. Mas Eu gostei. estou amamentando, então eu vou ficar na aguinha mesmo. Fê por vai ter que hoje. ficar de Mas fora. eles vão representar. Um brinde. Tchim-tchim. Tá desproporcional aí, hein? Depois, qualquer coisa eu abro outro aqui. Bom? Diferenciado, hein? Aí sim. Bela, vamos começar do começo. Se você Bora. era ginasta, já foi ginasta e agora é bailarina, por que virou bailarina preparada e não ginasta preparada? Como é que você foi pro mundo do balé? Então, eu até acho engraçado porque uma vez uma pessoa perguntou o que eu gostava mais, né? Se era o balé ou a ginástica. Porque eu sempre falo da ginástica e são coisas que eu lembro com muito, muito carinho, né? Minha vida de ginasta é assim... É minha vida toda, literalmente. Eu até fico brincando com o Ruben, que às vezes tem um filme que eu nunca vi, não sei o que, aí eu falo, Ruben, é porque eu tava no ginásio. E eu passava horas no ginásio mesmo. Mas por que a bailarina preparada? Porque quando eu entrei no balé, e eu entrei no balé justamente para melhorar minha performance na ginástica, E você no entrou primeiro tarde, momento, não foi com 18 anos. Ah, olha aí. Porque assim, eu sempre tive alguma coisinha de balé na minha vida de ginástica, porque ginastas usam muito o balé, e eu tinha alguma coisa de ginástica, de balé na minha vida, mas eu nunca tinha entrado numa escola e feito aulas de balé. E aí a nossa professora de balé, que ia lá no ginásio dar aula pra gente, parou, a Ana Carla, e eu sabia que fazia muita diferença pra mim. Então eu falei, eu preciso continuar, eu tenho que continuar fazendo balé. Aí foi quando eu entrei pela primeira vez numa escola mesmo de balé, que foi quando eu tinha 18 anos.
E aí, logo que eu entrei, eu já vi uma lacuna extrema com relação à preparação física. E eu tava já na faculdade de educação física e eu falei, tá, isso é eu preciso fazer alguma coisa, eu não posso fechar meus olhos para isso, porque é uma lacuna muito grande e na ginástica eu sempre fiz preparação física, a gente sempre teve isso, então eu sabia o quanto era importante, tanto que quando eu entrei no balé, eu não sabia nada da técnica, mas eu tinha um bom condicionamento físico. Então, eu conseguia saltar alto, eu tinha boa flexibilidade. Então, eu sabia que isso tinha me ajudado muito no balé. Então, foi por isso. Eu vi que tinha essa lacuna e eu falei, ninguém tá falando sobre isso, vamos lá, né? A gente precisa, né, desvendar esses mitos e começar a botar esses bailarinos pra treinar, porque... Sim. E a Calma aí, ginástica rítmica, né? É isso que eu ia perguntar. Falar. Não é ginástica artística, ginástica rítmica. Qual que é a diferença, Bela, como um leigo aqui? Aqui eu fazia era ginástica rítmica. A ginástica artística é a da Rebeca Andrade, Daiane dos Santos, que é aquela dos saltos, que antigamente ela chamava ginástica olímpica. Porque era a única, lá nos primórdios, era a única ginástica que tinha nas Olimpíadas. Então, era a ginástica olímpica. Depois, como tiveram outras ginásticas, né? A ginástica rítmica tá nas Olimpíadas, por exemplo. Aí passou a ser ginástica artística, a da Rebeca Andrade, e a rítmica continuou sendo rítmica. Sempre foi. Mas é a das fitas, dos arcos, então, etc. Ela tem mais componentes da dança, é isso? Mais. Porque, inclusive, no código de pontuação, você ganha pontos por passos de dança. É obrigatório ter passos de dança na coreografia da ginástica, que eu posso estar enganada se alguém tiver aí mais atenção ao código, porque eu já não estudo código de ginástica há um tempo, né? Mas, se eu não me engano, são 8, eu não sei se são 8 segundos ou se são 8, no mínimo 8 tempos de coreografia, sem fazer nenhuma dificuldade corporal, nenhuma dificuldade de aparelho também. Então, literalmente, dança. Tem que ter 8 tempos de dança. Então, tem muito. Mas nesse caso específico, se você lembrar, né? São passos de balé ou qualquer tipo de dança? Não, qualquer tipo de dança e tem que estar conectada com a música. Então, por exemplo, é aleatório. Não é aleatório. Se tiver uma música, se estiver tocando uma música de rock e ela estiver fazendo um passo de balé, por exemplo, não vai ter nada a ver. Entendi. Na GR, tudo tem que casar. O colã tem que estar adequado, a música tem que estar adequado, o passo de dança tem que estar adequado, tem que estar tudo muito certo, entendeu? Porque senão você não ganha o passo de dança. É como se você não tivesse feito nada, entendeu? Sim. Então, os ginastas estão muito na nossa frente, né? Porque eles já fazem preparação física, fazem balé para melhorar ali. É para melhorar as linhas, né? Que eles fazem. Porque, por exemplo, na ginástica artística, que é a da Rebeca, é até um pouco menos. Mas, por exemplo, na rítmica, os movimentos corporais, né? Que fazem as dificuldades corporais, que fazem a ginasta ganhar pontos, são movimentos iguais aos do balé. Por exemplo, giros. Tem fouetté no balé, na ginástica. Tem giro, por exemplo, em atiti. Cada giro vale, se eu não me engano, sei lá, são 0,30. Então, se você faz 3 voltas, já é quase um ponto. Então, e são movimentos do balé. Giro de atiti, saltos. Então, assim, não tem como uma ginástica rítmica principalmente, não fazer balé. Porque tudo que ela vai precisar fazer em termos de corpo vem do balé. Só que é uma técnica completamente diferente. Você já reparou? Por exemplo, elas fazem giro, fouetté, sem marcar a cabeça. É uma coisa bizarra. É tipo assim... Como? E elas giram muito. Eu não sei. Elas giram muito. Elas pegam um impulso, assim, e giram muito. E elas não marcam... A maioria não marca a cabeça, né? Uma curiosidade é que a Fernanda também já foi ginasta antes de começar o balé. Não, mas eu fui por pouco Eu acho que eu sei tempo. Disso, porque... Eu tinha 6 anos. Mas eu cheguei, tipo, a entrar pra equipezinha lá do lugar que eu fazia. Foi em Brasília, não foi? Não, foi em Porto Alegre. Mas você não... Porque eu acho que a gente conhece, tem amigas em comum. A Evelyn, né? A Evelyn, da ginástica, não é? Eu conheci ela porque... Foi assim, eu morava em Porto Alegre, né? Eu sou gaúcha.
E aí, aos meus 6 anos, minha mãe me matriculou na ginástica. E aí eu fiquei, tipo, cerca de 6 meses, assim. Mas logo no primeiro mês, a professora já viu que eu tinha já desenvolvia, assim, bem. E ela me botou na equipe das pequenas, né? Já pra viu gente competir. enxergou o talento. Pra gente competir. Aí eu tinha a minha coreografia, minha série, né? Que fala. Isso. Enfim, eu competi algumas vezes. Massa. E aí, só que aí logo em seguida a gente foi pra Brasília. E aí lá em Brasília, onde eu morava, não tinha nenhum lugar perto que fosse tão bom quanto lá. E aí tinha a escola, que era onde eu estudava, que tinha ginástica rítmica. E aí foi lá que eu conheci a Evelyn. Que é massa. amiga em comum, gente. É nossa amiga em comum, é da ginástica. Sim. É engraçado, porque eu também, quando... Eu falo que eu entrei no balé com 18 anos, né? Porque de fato foi quando eu comecei a fazer balé mesmo. Mas quando eu tinha meus 6 anos, lá em Pirassununga, eu cheguei a fazer aula de balé e jazz pequenininha e fazia ginástica ao mesmo tempo. Sei lá, isso deve ter durado menos de um ano. E aí a gente se mudou para Brasília. E aí em Brasília era tudo muito mais caro. Aí minha mãe falou, olha, é um ou outro. Ou o balé, ou a dança, ou a ginástica. E aí eu lembro que na época eu escolhi a ginástica porque eu queria ganhar medalha. Meu sonho era ganhar medalhas e tal, sempre. Eu sempre fui muito competitiva. E aí por isso que eu fiquei só na ginástica. Mas isso é muito comum, né? Tipo, os pais chegarem nesse determinado... Porque eu acho que no início a criança, ela quer tudo. Né? E eu acho que é até bom também, pra ela ir explorando, né? E aí os pais depois tem uma hora que, como começa ter muita atividade ali, às vezes é piano, balé, sei lá, judô, jiu-jitsu, né? E aí no final das contas os pais chegam e falam assim, agora você tem que escolher alguma coisa, até porque às vezes vai demandando mais dinheiro. Então, por exemplo, poxa, competição, aí tem que ser um colã especial e tudo mais, aí você tem que contratar um coaching de repente, então acaba que chega num momento que você é obrigado meio assim que a escolher, né? Sim, e tanto o balé quanto a ginástica são duas coisas caras, assim, porque o balé é caro você fazer aula, sapatilha de ponta, figurino, e a ginástica também, aparelho é caro, colã é muito caro. É todo bordado, né? Todo com os Swarovski, são... o arco, o bambolê, né? A fita... O malabares, que chamam são as massas. Né? Exato. Você sabe fazer malabares? Claro! Massas eu tinha muito medo, era muito pesada. Aí só contava a história do povo que batia na cabeça. Eu tenho 3 pontos aqui. Sério? Não era verdade que o povo falava? Bate, minha filha. O que mais tem é acidente com massas. É pesado, né? E você tem que ficar fazendo, você dá os giros lá, você joga pra cima, dá os giros e pega de volta. O meu foi o que eu lançava as massas assim, as duas juntas. Aí fazia alguma coisa e foi com eu machuquei quando eu tava passando na música. E aí com o corpo quente, eu não peguei, não senti, aí eu comecei a continuar fazendo, aí daqui a pouco eu senti assim uma coisa escorrendo assim, porque aqui sangra muito, né? Aí começou a sangrar muito e eu assim, meu Deus. Aí fiquei desesperada. Aí eu levei 3 pontos aqui. É bem comum isso acontecer. Bem comum. E em que momento você escolheu em que momento você escolheu o balé? Porque você provavelmente chegou nesse ponto. Tipo, e aí, ginástica ou balé? Então, é que hoje em dia eu tenho um pouco de vergonha de falar isso. Mas eu acho que faz parte, ser sincera, né? Eu fui muito boa na ginástica. E lá em Brasília, eu ganhava todas as competições. Fui, sei lá, 6 vezes campeã brasiliense. Nossa. Então, eu ia muito bem nas competições. Só que chegou um determinado momento que eu comecei a não ir mais tão bem assim. Eu tava fazendo faculdade, não tava conseguindo treinar como eu treinava. Outras pessoas estavam treinando mais do que eu. E aí eu comecei a não ser a melhor. E eu decidi parar por causa disso, porque eu não tava sentindo que eu era mais a melhor. E sentia que eu também não estava dando nem o melhor de mim. Você podia mais, né? Eu sentia que eu podia mais. Então não foi meio que tipo ginástica ou balé. Na verdade, você se afastou da ginástica e ao mesmo tempo você se reconectou com o balé. Isso, exato. Estava ali estudando, né, educação física, viu a lacuna ali do balé, exato. Na preparação. E aí foi por isso. Aí eu comecei a fazer só o balé. E aí foi quando eu comecei a fazer mais balé que eu comecei a perceber mais essa lacuna, sabe? Porque até então eu comecei o balé e aí eu parei a ginástica
E continuei no balé, porque eu tava gostando muito. Aí eu tava balé, mas tava fazendo jazz, contemporâneo, eu entrei já fazendo um monte de coisa. Eu entrei no balé, mas assim, deu 6 meses. Como eu tinha muitas facilidades também, meu professor já falou, não, bora fazer jazz, contemporâneo, um monte de coisa. E aí foi depois, assim, nesse segundo ano de balé, que eu comecei a falar, não, eu preciso... Ui, meu Deus, desculpa. Desculpa pro microfone. Desculpa para o público, né, que vai ouvir esse barulhão. Aí foi quando eu comecei a perceber. E foi muito bom porque eu tive um certo espaço para poder experimentar as coisas que eu estava fazendo, sabe? Então, às vezes eu passava um aquecimento diferente para os meus amigos. Foi bem legal, assim, esse começo. E, assim, né, então já entrando mais nessa linha de estudo, ciência, balé e tudo mais, e essas oportunidades que você teve, como que você se sentiu, assim, né? Porque você fez faculdade de educação física. Você sentiu que tinha um olhar mais específico para a dança, assim, já na parte programática do curso, ou para outras atividades, ou era mais do que a gente imagina, assim, que era tipo, mais focado para academia e alguns esportes mais específicos, talvez como tipo futebol e corrida, assim? Cara, eu amei muito essa pergunta, porque eu acho que as pessoas têm uma ideia da educação física completamente diferente do que realmente é. Para vocês terem uma noção, Isabela, eu tive uma única matéria que falou de treinamento resistido, de musculação. Só uma. Que era uma matéria específica de musculação, o curso inteiro. Eu não tive aula de futebol na educação física. Não tive. Pois é, bizarro, né? Eu não sei se é porque eu fiz em Universidade Federal, né? E aí a gente tem possibilidade de escolher muitas matérias. Tem as obrigatórias e a gente tem muitas possibilidades de escolher as optativas. Por exemplo, no meu caso, eu fiz bacharel. E aí, o bacharel é para quem quer trabalhar com qualquer outra coisa que não seja escola, que seja professor de educação física. Então, quem faz licenciatura é para trabalhar com escola e quem faz bacharel praticamente com todo o resto. E aí, no meu bacharel, eu tinha a cadeia, né, a cadeira toda, que é fisiologia do exercício, anatomia, cinesiologia, biomecânica. Isso é obrigatório para todo mundo. Princípios do treinamento, aí a academia é obrigatória. Atletismo e natação era obrigatório. E aí depois você podia escolher 4 esportes, entendeu? Você podia escolher tênis de mesa, futebol, esportes com coletivos. Aí no meu caso eu escolhi dança, tinha uma metodologia de dança, metodologia de ginástica, óbvio. E as outras que eu nem lembro quais foram as outras que eu escolhi, mas eu poderia escolher 4. Eu não escolhi futebol. Não escolhi futebol, não escolhi tênis, não escolhi esporte coletivo. Eu fiz lutas também. Fiz lutas. Nossa, luta. E mais um outro que eu não lembro. Não consigo imaginar a Bela escolhendo luta, assim. Eu escolhi luta. Eu não luto nada, né? Nunca lutei. Mas você chega a executar? Você faz aulas práticas, Legal. né? Faz aulas práticas. Só que com um profissional de educação física e ele vai mostrando alguma coisa ali. É um professor da universidade, né? Que aí normalmente o professor da universidade tem já ou foi atleta ou alguma outra coisa, né? Ou é treinador da modalidade. Porque, enfim, precisa, né, para poder ensinar e tal, mas são professores da faculdade. Então, assim, é bem diferente. Tipo, eu fiz só uma matéria mesmo de musculação e eu não cheguei a fazer futebol. Legal. Pior, Bela, que, tipo, na verdade eu nem tinha nada em mente, assim, sobre essa questão. Eu tinha. Eu achei que você ficava o dia inteiro fazendo atividade física e jogando queimada. Não é. A gente tem muita aula teórica, tem muita prática também, né? Tem que ter aula prática, mas tem muita aula teórica, muita parte, assim, de conhecimento mesmo do corpo humano. E, assim, eu acho que isso acontece em toda faculdade, né? Você sai... Pra mim, a faculdade de educação física foi assim, foi uma coisa que eu vi 1000 coisas e eu me interessei por várias delas, só que nenhuma consegui ir a fundo, porque assim, não tem como você em um semestre, que é uma matéria, aprender tudo sobre um assunto. Então você aprende bastante coisa
e aquilo te desperta ou não um certo interesse, né? Então, para mim, despertou muito interesse na parte de musculação, despertou muito interesse nessa parte de fisiologia não, de cinesiologia, biomecânica. Então, foi onde eu gostei mais, sabe? Por exemplo, eu fiz a faculdade, a pós-graduação em treinamento de força por isso, porque eu me interessei por esse assunto, né? E era pouco, e a pós lá em Brasília era muito boa, é muito boa, né? Na faculdade, na Universidade de Brasília, tem muitos professores de fora, muitos pesquisadores muito bons. Então, é isso, é um leque e depois você se interessa por alguma coisa e tem que estudar mais por trás. E é uma área, acho que também isso vale para todas as áreas, que você tem que sempre se manter atualizado, porque é uma coisa que funcionava antes não funciona hoje, que é inclusive que acontece muito no balé, né? Não, e a gente tá vendo isso agora com o filho, né? Porque é muito engraçado, porque os nossos pais ficam... Não, você tem que dar fuxicória, você tem que fazer isso. Se tiver cólica, é isso. Se o bebê tiver com um soluço, é aquilo, né? E aí, quando você vai ver ali, vai pesquisar mesmo... Já não é nada disso. 90% das coisas que fizeram quando a gente era criança, hoje é considerado errado, assim. Não pode, né? Pois é. Falam até do jeito que troca a fralda, que você não pode levantar as perninhas. Tipo, não pode nada mais atualmente. Então muda bastante. Mas eu acho que essa questão que você falou depende muito da verdade do currículo da faculdade. Eu tive uma experiência que foi muito engraçada até, que eu tinha escolhido teoricamente o curso, né, que eu fiz, que é Engenharia de Produção, com o objetivo de ir para esse caminho mais das exatas, mas ao mesmo tempo me distanciar de uma matéria específica que eu não gostava tanto, que era Química. Só que eu nem me atinei para olhar currículo ali, né, a grade curricular daquela faculdade em específico que eu escolhi, que foi a Universidade de São Carlos, que eu escolhi por uma questão de ser muito valorizada no mercado de São Paulo, que é um dos maiores mercados do Brasil hoje. E aí cheguei lá na faculdade, era só que, tipo, eu tive Química do início da faculdade até o final da faculdade. E aí meus amigos que tinham feito em Brasília, por um outro lado, eles já não tiveram tanto, porque o currículo era totalmente diferente. Então eu acho que muitas das pessoas que talvez tenham feito educação física provavelmente não tiveram a oportunidade de fazer, de repente, alguma coisa mais focada para dança. Então, nesse sentido, até ginástica, enfim, que não é algo ainda mais rítmica, né? Que eu acho que é menos comum do que a artística. Então, acho que, de certa forma, eu entendo que você deu a sorte de meio que estar inserida, né, nesse contexto e, ao mesmo tempo, ter a oportunidade de ter feito ali em Brasília. Sim, né? Verdade. Mas assim, também a matéria de dança é metodologia da dança, né? Então, basicamente, a gente aprende a dar aula de dança, mas a gente não aprende a dar aula de balé, a gente aprende a dar uma aula de dança, em geral. A gente conhece a dança, no final a gente, tipo, monta uma coreografia e tal, mas assim, por exemplo, se você quer ser professor de dança, aí tem que fazer muito mais coisas, que não é o suficiente. Mas claro que já tem esse contato, né? Pelo menos com alguma coisa, né? Ali o mínimo. Assim, pra mim foi muito bom, eu sou muito feliz. Eu sempre quis fazer educação física, desde que eu comecei a pensar em fazer algum curso, né, de faculdade. Nunca passou pela minha cabeça outra coisa. Por conta da ginástica, né, eu sempre quis educação física. E aí sempre vinha, né, meus pais falavam muito, tem certeza? Educação física, porque não é uma profissão muito valorizada, né? Então, mas eu não tinha condição de eu fazer outra coisa. E no final foi muito bom, porque... Era tudo isso mesmo que eu imaginava, eu gostei muito da faculdade, gostei muito do curso e hoje eu sou muito feliz trabalhando com isso. Mas assim, metade da galera do meu curso já não trabalha mais com educação física. Mas eu acho que isso acontece com todos os cursos. Porque engenheiro que já não trabalha mais, verdade. A galera é muito nova quando escolhe e muitas vezes ela entende, mas ela entende muito pouco o que é o curso. E às vezes muito menos também sobre o mercado de trabalho daquela área. Porque a galera é muito nova e, né, às vezes ela entende muito pouco do curso que ela tem que fazer. Então, por exemplo, eu lembro que foi muito engraçado, assim, que a galera tinha uma pergunta da primeira matéria da faculdade, que era o que é engenharia de produção?
Aí a gente, não, é tipo uma engenharia que tem um pouco mais de administração. E não tinha nada a ver com Não tinha aquilo. nada a ver. Então, eu acho que a galera, na hora de escolher, muitas vezes conhece pouco, né? Muitos dos cursos ali. Então, por exemplo, eu não tinha a menor noção de que educação física era muito menos físico ali, Menos de prática, fato, né? e muito mais ciência, a parte biomecânica, né? E tudo. E achei até interessante essa possibilidade de você especializar dentro da faculdade já em algum esporte específico. Eu imaginava que era algo bem Genérico, né? que nos principais, né, que a gente tem no Brasil, que você não tinha muito essa possibilidade de escolher sem ser ir para uma pós, alguma coisa assim. Então acho que é um pouco do contexto geral assim das pessoas. Não acho que é unicamente ali da educação física, não. É verdade. Mas eu acho que é muito bom você escolher alguma coisa ali que você gosta e realmente quer continuar fazendo. Né? E ao mesmo tempo associar isso com as experiências que você já teve antes. Exato. E que agregam no seu trabalho. Então, porque acho que quando a gente está no início de carreira, a primeira coisa que a gente quer fazer é tentar ser especialista em alguma coisa. E aí, no seu caso em específico, esse caminho já estava meio que traçado para você. Exato. Então acaba... Acho que é muito mais tranquilo mentalmente. Verdade. Porque, tipo, normalmente a maior parte das pessoas fica naquela dúvida de, tipo, cara, o que eu vou fazer? Sim. Tipo, me formei agora, mas o que eu quero trabalhar de fato? E no seu caso, não. Já tava meio que você já tinha isso em mente e tudo mais. Já tava, mas eu confesso que eu não achei que seria possível. Porque o mundo da dança... hoje já está muito mais aberto, falando muito mais especificamente do balé, hoje já está muito mais aberto, mas não é assim, portas escancaradas para outros profissionais, ainda é um mundo muito fechado. Então eu sabia que eu queria trabalhar com isso, mas eu não achava que seria possível eu viver de preparação física do balé. Então, quando eu terminei a faculdade, eu fui personal trainer, eu trabalhei em estúdio do Zenfit, que inclusive foi também uma experiência muito transformadora para mim, mas eu não trabalhava só com isso, porque eu não achava que teria condições, sabe? E hoje eu fico muito feliz porque eu vi que tem condições, né? Tanto que estou aqui trabalhando especificamente, e mais legal ainda, né? Estar trabalhando só com bailarina preparada hoje, porque... Até ano retrasado, eu ainda dava aula em escolas presenciais lá no Porto. E aí, a partir do ano passado, 2024, eu fiquei só no Bailarina Preparada. E tá dando certo, né? Então, eu fico muito feliz com isso. Bela, então você falou que quando começou o balé, você viu as lacunas para você começar com a preparação física, do que faltava pro bailarino. Então conta um pouquinho do que você viu, do que faltava e do que atualmente você consegue ajudar os bailarinos, que você vê a diferença. E também, tipo, como que você começou a implementar isso? Que acho que foi com seus amigos, não foi? Deixa eu só fazer mais um adendo nessa pergunta, só pra gente deixar ainda mais interessante. Eu tenho uma dúvida, né? Hoje a gente sabe que praticamente qualquer esporte, alguma coisa assim, o pessoal tem feito preparação física. Primeiro, eu queria entender um pouco melhor, diferenciar um treino normal ali, de condicionamento para uma preparação física específica ali. E o segundo na sua visão do balé, essa preparação física, ela é um luxo no sentido de que é só para quem quer muito melhorar a performance, ou é algo que toda bailarina deveria fazer, baseado no que você conhece das aulas de balé da galera e tudo mais. E aí eu acho que a gente pode pegar até, enfim, experiências da Fê e tal pra ver como é que faz isso. Tá, top. Vamos por partes, né? Primeiro sobre as lacunas. O que eu conseguia enxergar com muita facilidade era que, por exemplo, os meus amigos, eles sabiam perfeitamente como eles tinham que saltar, como que eles tinham que fazer uma pirueta, como que eles tinham que fazer um développé, por exemplo. Só que, às vezes, eles sabiam como fazer o movimento, coisa que eu não sabia, porque eu estava começando no balé, mas não tinha força suficiente para a perna ficar lá em cima. Então, eles faziam o movimento e a perna caía. Ou então, eles sabiam fazer o salto, sabiam a posição dos braços, sabiam onde que tinha que colocar força, né? O que eles tinham que fazer com o corpo, coisa que eu também não sabia. Mas, às vezes, faltava altura para o salto, era um salto muito baixo. E isso eu sabia por estar estudando educação física, né?
E pela minha experiência com a ginástica, eu sabia que isso era falta de preparação física. E, de fato, eles não faziam outros tipos de atividade, né? Alguns faziam, claro, mas era muito no empírico, sabe? Eu acho que esse exercício aqui é bom. Eu acho que tal coisa vai fazer bem. Então, era uma coisa, assim, muito solta, sabe? E aí, como eu falei, eu estava na companhia, né, na DU, e aí o Rodrigo, que era o nosso diretor, ele começou a me dar mais espaço, assim, falou, Isabela, passa aí um aquecimento, passa tal coisa, às vezes eu fazia um mini treino, às vezes eu juntava lá com o Douglas vai lembrar muito disso, que a gente fazia uns abdominais lá antes de começar as aulas, entendeu? Então, eu pude ir experimentando, mas basicamente era isso, eu via que faltava físico mesmo, porque eles eram todos tecnicamente bons e tinha alguma coisa ali que impedia deles serem melhores ainda, entendeu? E falando especificamente do treino, que é uma pergunta muito... a gente tem um convidado a mais agora aqui, né? Um convidado que ainda não foi educado. Um nenenzinho. Mas o treino, ele, ao contrário do que muita gente pensa, né, para ser específico, ele não precisa imitar o que a gente faz na aula, que acho que um dos erros mais comuns é isso. O bailarino achar que, para ele fazer uma preparação física específica, ele tem que pegar o exercício que ele faz na aula e repetir no treino usando um elástico, botando uma caneleira, né, enfim. E, na verdade, não é isso. O que a gente tem que fazer na preparação física é, primeiro, ver quais capacidades físicas a gente precisa, né? Qual é a nossa finalidade. É força, é flexibilidade, é cardio. E depois, treinar as bases dessas capacidades físicas sem imitar o gesto técnico, mas utilizando os mesmos grupos musculares que a gente usa no balé, tentando usar as mesmas vias energéticas, né, que é como o nosso corpo consome energia para fazer as atividades físicas, trabalhar regiões mais específicas do corpo, né? Então, imagina, uma pessoa que faz natação, ela não vai ter que trabalhar tanto a panturrilha como uma pessoa que faz balé. Assim como uma pessoa que faz balé não vai ter tanto que trabalhar o ombro quanto uma pessoa que faz natação. Então, é assim... perceber as necessidades, os grupos musculares, o que a gente tem que trabalhar e inserir isso numa rotina de treino normal, né? Um treino normal, sem invenção de moda, que é o que eu falo sempre, né? Arroz com feijão funciona, a gente não precisa ficar inventando coisa. Mas bailarina, eu lembro do Bolshoi, né? Tinha academia dentro do Bolshoi. O que mais tinha era a presepada ali das bailarinas. Hoje eu sei, né? Mas eu fazia também. Botava, como é que é o nome aquele aparelho aqui? Tipo a polia. Você amarrava aquilo ali no pé, fazia gravatimã, entendeu? Sim. Era o que mais tinha, eu pegava a bola, começava a fazer arabesque em cima daquela bozu, eu acho que é o contrário. Sim, Enfim. exato. Mas eu acho que talvez porque a galera provavelmente não tinha isso era sem nenhum professor ajudar, né? Tinha agora a gente tem o Marlon Tomás lá coordenando a academia do Bolshoi, estão em excelentes mãos. O Marlon é muito bom, um beijo pro Marlon. Então, acho que hoje em dia já não tem mais isso, não. Não, mas isso não foi passado por ninguém. Sim, eram vocês que faziam aleatório. Fazia qualquer coisa, entendeu? É que eu acho que, normal. talvez a galera, né, que, enfim, não curta tanto academia ou algo do tipo, ela quer dar uma enfeitada ali pra fazer mais sentido na cabeça dela. Sim. Ou então simplesmente pra aparecer, né? Porque é todo mundo novo ali. Também. Bailarino quase não gosta de aparecer. Exatamente. Né? E isso me lembrou uma coisa muito boa, porque por que bailarino gosta tanto de pilates? Já pararam pra pensar? Porque parece com balé, suas Parece, e é muito fácil pro bailarino. Assim, agora eu vou ser cancelada pela galera que gosta de pilates. E pela professora de pilates. Pela professora de pilates, mas porque eu falei que pro bailarino é muito mais fácil do que... Eu não estou falando que o pilates é fácil. Eu já fiz pilates, eu já sei que não é fácil. Mas por que a gente vê um bailarino
um maromba de academia com tanta dificuldade no Pilates? Porque Falta de flexibilidade. Coisas diferentes. porque é bem diferente, assim, o estímulo. E pro bailarino é muito mais fácil, porque o Pilates, ele foi criado por um bailarino, né? Não Não, sei. posso estar falando muita merda agora. Então eu não vou falar nada, mas assim, ele tem muitas bases de dança. Então é muito mais fácil. Só que aí é que tá. Por ser, às vezes, muito fácil para o bailarino, muito confortável, não vou usar fácil, muito confortável, Na zona de conforto. continua na zona de conforto. Esse que é o grande problema, e eu não tô falando que não é bom fazer pilates, eu acho que se vocês gostam de pilates, façam pilates, mas assim, às vezes, só fazer o pilates não vai ajudar, mas é por isso, porque a gente gosta de fazer aquilo que é confortável pra gente. A gente não gosta de sair da zona de conforto, Agora sabe? que você falou, eu lembrei de algumas pessoas que eu me recordo fazendo pilates assim. E aí tem aquela... Eu já fiz esse exercício, inclusive, mas é que é tipo uma mesa que ela tem vários elásticos ali. E é basicamente um alongamento com um certo tensor, digamos assim. Sim, é um alongamento controlado, E aí né? quando a bailarina faz, ela estica até lá e fica lindo. Dá de mil, fica E fica maravilhoso. lindo. Eu imagino que, assim, todo mundo que tem um estudo de pilates Quer uma bailarina, né? Quer ter um bailarina ali pra fazer merchan, filmagem, pra fazer merchan, porque realmente os movimentos ficam muito mais bonitos do que, por exemplo, o Iago que fazia pilates, porque era todo duro. Duro das costas. E não conseguia, não tinha flexibilidade nenhuma, né? Sim. Ô, Bela, e você vai completar alguma coisa? Não, Posso eu só tava comentando que é isso, bem que você falou que eu lembrei, que a galera, que fica lindo realmente. Fica lindo, maravilhoso. porque é muito mais confortável, né? Sim. Mas ao mesmo tempo, tipo, pensando numa pessoa ali de alto nível, eu acho que, pelo menos baseado no leigo aqui, tá? O que eu vejo das meninas que a gente vê dos comentários e tudo mais, 90% dos problemas ali relacionados à parte física vão estar ou relacionados à pirueta, em maior volume de quantidade, ou principalmente salto. Salto também tem E muito. aí, nesse caso em específico, eu acho que você vai conseguir falar muito melhor, mas demanda muito mais fisicamente. Uma coisa que a gente percebeu também, eu percebi como leigo em Joinville, é que eu vi a apresentação dos meninos, e aí a apresentação dos meninos é muito mais física ali, né? Uhum. E aí dava pra ver claramente quem tava assim no auge físico e quem não tava. Às vezes você via que a técnica da pessoa ali era a mesma, no sentido de que a técnica era perfeita, mas o cara que tava, tipo assim, muito preparado fisicamente, parecia quase que ele tava flutuando. Sim. E aí o outro, tipo, não é que fosse feio nem nada disso, tava Mas muito tava bonito. pesado. Mas você sentia um peso, Sim. sabe? Um esforço esforço muito ali, grande. alguma Pois coisa é. nesse sentido. Então, enfim, só É isso trazendo esse mesmo, ponto. não, isso é 100%, porque às vezes a pessoa também não faz preparação física, porque o balé é arte, né, não tem que, não sei o que, não. Só que, para você se expressar artisticamente e você se sentir livre, leve, solto no palco, tu não pode estar preocupado se você vai saltar alto, se a sua perna vai subir, se vai girar as triplas piruetas, não tem, seu corpo já tem que estar preparado. Do seu corpo que você vai dar essa arte, né? Exatamente. Então, seu corpo precisa estar Precisa. preparado. Eu também sou contra o exibicionismo demais no balé. Tipo assim, não acho que tem que ser igual a ginástica, por exemplo. São coisas diferentes. Tipo, uma ginasta precisa muito mais de flexibilidade, por exemplo, do que um bailarino, na minha visão. Só que, se você não tiver essa preocupação com o seu corpo, com o seu preparo, você não vai conseguir fazer o básico, entendeu? Sim. O básico você não vai conseguir fazer. Não é questão de, vamos transformar um balé numa coisa competitiva. Não é para isso que a preparação física serve. É justamente para você conseguir dar arte para aquilo e não estar preocupada com outras coisas, sabe? E não é transformar os bailarinos em Gracianes Barbosas. Nem... Gente, quando eu ouço isso, eu fico maluca. Mas isso é muito normal, tá? Eu tinha muito esse pensamento. Não, total. De que eu ia pra academia só pra fazer esse exercício pra emagrecer. Era esteira. Ai, Mas e a é gente bem já engraçado. devia ser só a tripa. A Bela fez isso. Mas eu ia pra academia só pra tentar fazer alguma coisa pra emagrecer. Se alguém me falasse que algum exercício ali era pra emagrecer, eu fazia. Entendeu? Nossa, ai, que dó. Completo. Dá dó, Dá porque, dó, tipo, não você é tão tinha jovem. conhecimento. Exato. Eu acho isso bem intenso, assim, mas agora eu acho que a gente tá caminhando bem. Que eu acho que hoje em dia já tá muito mais
desmistificado. Mas será que pelo propósito certo? Porque assim, o que eu vejo, tá? De novo, leigo, não entendo nada de dança, mas já tô vivendo isso de forma bem imersiva há uns 3 anos, né? Eu vejo ali que tem uma galera que é, tipo, totalmente opositora, tipo, fala, não, só balé funciona e tudo mais. Só que ao mesmo tempo, se a gente parar para analisar, praticamente qualquer outra atividade física já entendeu a importância da preparação física. Então, por exemplo, meu irmão, ele começou a correr. Cara, ele é super amador, super. Mas ele já se ligou que se ele fizer algum estímulo ali específico para atividade física que ele tá gostando de fazer, que é a corrida, ele vai ter um resultado melhor. Então, tanto ele quanto a esposa dele fazem ali, eles fazem um treino mais genérico, mas tem algumas atividades em específico que eles fazem mais para corrida. Meu pai, por exemplo, é um exemplo de uma pessoa que ele só faz a atividade física que ele gosta de fazer hoje por conta da preparação física. Por quê? Porque ele já teve várias lesões, de aquelas mais comuns mesmo, mas não porque ele tenha feito algo errado nem nada disso, mas porque ele joga muito, entendeu? Meu pai, ele é viciado em frescobol, já foi meio viciado em tênis e tal. Então ele tinha aquelas lesões clássicas do esporte, né? Que tem alguns esportes que você tem aquelas lesões clássicas. E ele só consegue jogar a quantidade de coisas que ele joga na idade que ele tem, porque ele faz lá, ele é sabático, assim, toda vez ele vai lá, pega o elastiquinho dele, faz as atividades dele e totalmente específicas ali e faz academia todo dia, dele. Né? É isso. Então tem esse lado de que, tipo, é meio burro no sentido de que, poxa, se funciona para todas as outras atividades, por que não funcionaria pro balé? Mas ao mesmo tempo também tem a galera que tá fazendo hoje por umas coisas assim muito bizarras. Tipo, por exemplo, eu acho que tá rolando uma vertente mais agora de uma galera que quer ser bailarina musculosa. Ah, sim. E aí, tipo, você vê até pelos vídeos e tudo mais que o foco ali tá no músculo do braço, tá no músculo das costas, mas tá sabe no que músculo da coxa. eu acho até que isso é bom, sabe por quê? Não, mas eu não acho ruim. Porque não era normal, né? Exato. Agora tá ficando mais Exato. normal. Não, eu não tô falando que eu acho Exatamente. ruim, tá? Não me leve por esse lado. Mas, tipo assim, a pessoa às vezes ela não tá fazendo ali porque ela entendeu a importância. Sim. Ela tá Por fazendo... uma questão estética, Exato, né? ela tá fazendo aquilo ali unicamente por uma questão estética. Ainda assim é melhor do que não fazer. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Continuem fazendo. Continua, mesmo que seja só por tipo estética. assim, ao mesmo tempo que tem o hate ali de ficar muito musculoso, tem gente que hoje tá indo para isso, né? ser musculosa. Sim, verdade. Eu concordo. E o que eu ia falar além disso? Mas é importante falar que não é porque você vai treinar ali pra preparar o seu corpo pro balé que você vai ficar muito musculosa, né? Tem muita gente que tem esse medo também. Você falando aí das bailarinas musculosas, tem muita gente que não quer. Eu mesma fugia da academia, né? Por causa disso. Tinha medo. Uhum. Mas aí hoje, se eu for numa academia pra tentar, eu acho que vai ser muito difícil de ganhar músculo, né? Exatamente. Não A gente acha fácil. que é super fácil, quem espirrou, ficou eu grandão. acho que bailarinos são muito engraçados, porque eles realmente acham que é muito fácil ganhar massa muscular. E várias vezes eu já ouvi alunas, né, que queriam treino, mas estavam muito preocupados porque ganhavam massa muscular muito fácil. E isso pode acontecer mesmo. Tem gente que tem mais facilidade e tal. Só que, cara, ainda assim, mesmo tendo facilidade, não é do dia pra noite que isso acontece. São anos, É que nem o Ruben fala, meu marido, ele fala assim, não é uma doença que você acordou, tô com hipertrofia hoje. Tipo, não é assim, é tudo um processo. Então, se você tem mais facilidade de ganhar massa muscular, você vai começar a treinar, aí depois de um mês você vai falar, pô, acho que eu tô começando a ficar aqui com uma estética que eu não gostaria. E aí você vai ajustar o seu treino e pronto. E eu acho importante dizer também que a hipertrofia... Não, muito tem que... Não. Eu tenho facilidade... Por mais que eu esteja gordinho, shape pai, eu sempre tive facilidade pela estrutura, né, do meu pai, enfim, da família como um todo. Por exemplo, tipo, as pernas, eu sempre tive perna muito musculosa, sem fazer absolutamente nada pra isso. Sim. E a panturrilha dele é uma enorme. lata. E tipo, cara, eu já fui pra academia com o objetivo de ficar musculoso, ficava horas na academia, tenho a genética teoricamente propícia e nem por isso fiquei musculoso. Sim, exato. Mas bailarino,
tem bailarino que quer ficar fino. É, então, querem qualquer ficar coisa, fino. qualquer diferença, Qualquer volume já... incomoda. Mas aí é que tá, também já aproveitando para explicar isso, essa questão do volume muscular. Ele não é uma combinação somente do treino. Ele é combinação de treino, dieta e descanso. Então, assim, esses dias eu vi um Reels de uma bailarina adolescente, assim, com o que ela comia no dia. Tipo, ela se alimentava super bem, mas, cara, aquela menina nunca vai ganhar massa muscular. Porque era muito pouca quantidade. Né? Exato. E você imagina, vamos pensar em vocês lá, estudantes do Bolshoi. Quantas horas vocês tinham de aula e ensaio por dia? Umas 8. Pois é, imagina uma pessoa que passa 8 horas por dia gastando caloria. Para ela ganhar massa muscular, o tanto que ela tem que comer é assim, é um absurdo. Vocês nunca iam comer o suficiente para ganhar massa muscular. Pra ficar marombeiro. Pra ficar marombeiro, Graciane. Não tem como. Gente, procurem aí Rafael Brandão, em período de preparação em off, sei lá, procura off do Rafael Brandão, que é um fisiculturista brasileiro. Off é quando eles estão enchendo o corpo, né? Então tem que comer muito carboidrato, e só que é carboidrato limpo. Então, assim, cara, a quantidade de arroz, a quantidade de, tipo, cara, é muita comida. É tipo assim, a Graciane come, vocês não viram lá no Big Brother? Não come não sei quantos ovos. Ela come toda hora, porque é isso. Então, um bailarino, para ele ter um ganho expressivo, assim, de hipertrofia, de massa muscular, cara, é muito difícil. É muito difícil. Fora que muitas dessas pessoas que, tipo, são famosas na musculação usam outras coisas. Gente, ainda tem isso. Por exemplo, Graciane, ela jura de pé junto que não usa anabolizante, né? Ela jura de pé junto, mas assim... gente, ninguém vai me cancelar, não. Não, o processo. O processo, difamação aqui. Não, eu só falei assim, que... Ela jura. Ela jura que não usa. Não vou falar mais nada. Então, assim, não tem que ter medo. E, assim, os benefícios, isso é uma coisa que eu falo muito também. Qual que é o risco e qual é o benefício? Né? O risco de você começar uma atividade, né, de musculação, o risco pro bailarino é ele ficar musculoso, né? Puta, baita risco isso aqui, né? E qual é o benefício? Você sentir menos dor dançando, você prevenir lesão, você ter uma melhor performance, você ter uma melhor energia para fazer o balé. Então, assim, né? Botando na balança, vale a pena. Botando na balança, vale a pena tentar, sim, né? Vale a pena. E outra também, a gente ganha força não só aumentando o tamanho do músculo. A gente também ganha força com o que a gente chama de adaptações neuromusculares, que é basicamente como as nossas unidades motoras elas se coordenam para fazer a força. Então, a sinergia, a coordenação, recrutamento, tudo isso a gente vai ganhando força com isso. Então, não é só o aumento do tamanho do músculo, não é só a hipertrofia. A gente também ganha força de outras formas, sabe? Sim. E Bela, por exemplo, o que é mais comum? Você, sei lá, tá ali na aula de balé, você percebeu já, você segue a bailarina preparada, você sabe que você poderia estar melhor. E sabe que a academia pode te ajudar. Aí você vai lá na academia e pega um treino genérico, que é o que geralmente passa quando a gente vai numa academia. Esse treino já traria resultados que não é específico para o balé? Ou é tipo, muito diferente fazer os exercícios mais específicos? E como que é essa diferença? Pode assim, atrapalhar? Na questão prática. Tá. Para uma pessoa que não faz nada, só faz o balé e pega um treino genérico na academia, já vai ajudar. Tá? Eu não tô falando isso não tem nenhum conflito de interesse, né? Porque eu poderia estar falando o contrário, né? Porque eu sou especialista, eu monto um treino específico de balé. Mas eu não vou fazer isso, porque a verdade é que se uma pessoa não faz nada e começar a fazer um treino genérico de academia, ela já vai sentir melhora. Só que, aí é que tá, o treino genérico da academia, provavelmente ele vai estar mais focado para a questão da hipertrofia. Então, pode ser que daqui a 1 mês, 2, 3 meses, você comece a notar que tá ficando mais musculosa. Então, esse já é um ponto. Segundo ponto, você vai estar trabalhando um treino genérico, que está pensado para hipertrofia, então o benefício que ele vai te trazer é de uma maior força muscular geral do corpo. Mas
Se você estivesse fazendo um treino específico, além de você desenvolver a força geral, você já estaria trabalhando um pouco mais para aquilo que você precisa no balé. Então, assim, é óbvio que se você quiser melhorar no balé, o treino o melhor treino possível vai ser um treino direcionado para aquilo, sabe? Que eu acho que também muitas pessoas têm um pouco de receio, porque o professor da academia, ele não vai saber sobre balé. E, gente, é verdade, porque 98% dos alunos de uma academia não querem melhorar no balé. Então, assim, eu não acho que o professor ele tem a obrigação de saber. Mas, hoje a gente tem curso online, a gente tem as consultorias, tem consultoria online bailarina preparada. Então, você pode acessar treinos específicos de outros profissionais que não são os que estão na sua academia. Sim. Entendeu? Então, acho que não vale a pena fazer um treino genérico, sabe? Eu acho que é muito legal você falar isso, mas eu, por exemplo, eu tive uma experiência, nada a ver relacionado com a dança, mas eu tive uma experiência talvez meio ruim, assim, porque tem sido mais comum nas academias você ter, tipo, zero acompanhamento. No sentido de que você recebe um treino meio que pré-pronto, né? Igual Sim. a gente já tá falando. Isso não precisa ser muito inteligente para perceber que se forem 4 pessoas lá e falarem eu quero treinar 2 vezes na semana, 90% dos treinos vão ser parecidos. A única coisa que muda é que às vezes você fala, não gosto muito desse exercício, ele vai lá e troca, né? Sim. Mas eu acho que um ponto só é que como não tem o acompanhamento, muitas vezes você não sabe executar aquele exercício. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui para você. Eu acho que treino não, porque a pessoa vai falar, pô, Iago, treino é foda. Mas assim, o Iago já frequentou a academia desde os 13 anos, se eu não me engano. Então, né, eu já tinha uma muito pertinho lá de casa e tal, e eu gostava de fazer esportes, e aí achei que seria interessante, enfim, até aquela pressão estética também, né? Só que, cara, totalmente largado. Aí, por exemplo, na minha série tinha agachamento. Eu fui descobrir como que se faz um agachamento de verdade com 24 anos. Quando você teve personal. Então, assim, só que como eu me sentia meio incomodado com o agachamento e tudo mais, eu meio que pulava esse exercício. Mas tinha em todas as minhas séries, porque tem em todas. Sim, né? Agachamento é então, top. assim, e aí acaba que eu acho que uma questão que não é só relacionada à dança, mas que pode acabar afetando, é porque você está treinando ali, fazendo os movimentos de forma errada. E aí, óbvio, se você exagera e coloca mais carga, a probabilidade de você se lesionar é maior. Por exemplo, eu tenho uma dor, toda vez que eu malho, isso aí desde os, sei lá, os 14 anos. Não, é sério, desde os 14 anos, quando eu começo a malhar muito, eu sinto uma pontada no ombro. Nunca deu nada, assim, tipo, nunca precisei ir no médico, nem nada disso. Mas eu sei que não é normal, tipo, uma dor que me acompanha desde os 14 anos de idade e que tá sempre relacionada a fazer academia. Provavelmente faço algum exercício, alguma coisa errada. E também uma questão que eu sentia é que nas vezes que eu me aventurei e fiquei, tipo, ali meses treinando mais pesado para realmente tentar crescer, né? E aí fazia de tudo, tomava chá de jejum e ia caminhar, e não sei o que, rarará. Esse Iago eu não conheci, gente. Pior que teve resultado, assim. Resultado eu lembro que a gente baseava o resultado com base na camisa da escola. E quando a camisa da escola tava inchando, assim, a gente sabia que tava dando resultado. Era basicamente isso. Muito bom. E aí, depois a gente procura foto aí pra botar lá no Instagram do perfil. Mas assim, eu lembro que eu comecei a me sentir mais encurtado. Mas por quê? Aí depois eu fui entender isso com um personal que foi me acompanhar e tudo mais. Que a questão do encurtamento não é o exercício em si, mas a amplitude. Porque o que acontece? Você vai fazer o bíceps, aí a adolescente quer pegar o mais peso possível. Exatamente. E aí ele faz isso aqui, ó. Não faz nada de amplitude, é isso aí. E aí, tipo, aí tinha, nessa época que eu tava maiorzinho, assim, eu ficava andando assim, ó. Eu ficava andando com o braço assim, ó. Muito sabe? bom. Tipo um dinossauro, né? Assim. Porque é isso, ficava 2 horas todo dia na academia, subindo carga, mas ao mesmo tempo
sei lá, nunca esticava o braço por completo. Sim, exato. Isso de amplitude é uma das características diferentes Do treino específico. pra bailarina, né? Assim, todo mundo deveria fazer treino em máximas amplitudes. Máximas não, pelo menos assim, uma boa amplitude, né? Porque você bota o músculo pra trabalhar mais. É que nem o Iago tava falando. Por que o povo não quer fazer curtinho? Porque é bem mais fácil. Você esticar completamente e fazer para fazer a força é muito mais difícil. Então, só que no balé a gente trabalha com grande amplitude. E, de fato, se você treina só uma amplitude pequenininha, você realmente pode ficar mais encurtado, né? Porque tu não tá... Porque, assim, o movimento, ele tem uma fase de alongamento e uma fase de encurtamento. Todo movimento tem isso. Você alonga o músculo e você contrai, alonga e contrai. Então, se você não está fazendo a parte do alongamento, você está só contraindo. Então, você não está alongando aquela musculatura. Então, de fato, você pode ficar se sentir mais encurtado. E outra, duvido que tu fazia treino de flexibilidade também, né? Nunca. Então, Nunca fez isso é uma outra coisa, porque se você faz... Não vou falar que não tinha. Lá no... Tu sempre pulava o treino, né? Porque esse é um outro problema de quem faz academia sozinho, que é você seleciona o que você gosta de fazer, o que você não gosta. Então, por exemplo, já tava 2 horas na academia. Você acha mesmo que eu ia alongar depois do treino? Que nada, não tava nem um pouco preocupado com isso. Não. Ainda mais que doía, né? Então, doía, pois é. E aí... Mas pra mim é claro, assim, que tipo, não sei se só por conta disso, mas eu acho que com o envelhecimento também você tende a dar uma encurtada mais, e tudo mais. Mas, tipo, hoje em dia é tenebroso, assim, eu passo vergonha. Pois é, entendeu? Tá vendo? Tem que puxar a orelha dele. Eu vou pro Pilates. Você tem que ir pro Pilates, porque aí você vai trabalhar bem mais nesse alongamento aí. Mas é isso, o pessoal que vai pra musculação normalmente não tá preocupado com isso. Isso é um problema que bailarino nunca vai ter, gente. Porque o bailarino ama quer dizer, a maioria, né? A maioria... É engraçado, porque normalmente o bailarino que ama alongar é o bailarino que não precisa alongar. Exatamente. É quem já é flexível. Quem devia estar na academia. Mas isso não é coisa de bailarino, todo mundo. Porque se é o que a gente tava falando do Pilates. Exatamente. Então, assim, a regrinha, eu acho que a gente chegou num consenso aqui, saia da sua zona de conforto. Sim. Porque se você não sair, não é pra ser um sacrifício também, que eu sou do time que constância e paciência. Para você ter constância, você precisa gostar do que você está fazendo. Sim. Então, assim, não é, meu Deus, eu amo Pilates, odeio academia, eu sofro, não sei o quê. Você vai acabar não indo para academia. Então, é melhor você fazer o Pilates mesmo. Mas, assim, tenta sair da sua zona de conforto, porque às vezes é daquilo que você precisa e não daquilo que é confortável para você, né? Sim. Tem uma história que é muito legal sobre isso. Eu posso falar besteira, mas eu acho que é isso. Mas o Nadal, se eu não me engano, que é um dos maiores tenistas da história, ele é destro. Sabia? Canhoto. Não, ele é destro. E ele joga com a esquerda? Ele joga com a esquerda. Rapaz. Por quê? Porque acho que o treinador, na época, enfim, entendeu que se ele batesse com a esquerda, ele teria uma probabilidade maior de ser bem sucedido. Mas por quê? Será? Provavelmente porque todo mundo é destro. Porque todo mundo é destro, então acaba que... Que sacada, hein? Então, porque, por exemplo, eu jogava vôlei. E aí, quando pegava um canhoto, a bola ia totalmente diferente do que você estava imaginando. Então, a amplitude que a pessoa conseguia dar na rede, assim, era diferente. Então, a bola vinha muito mais curta do que um destro. Uhum. Então, eu já tive essa sensação. Então, eu acho que é a mesma lógica. Não é que necessariamente... o canhoto leva vantagem, mas ele quebra um padrão. Exato. Então ele quebra Faz um padrão total usual. Sentido. E aí o Nadal, se eu não me engano, ele joga como canhoto. Caraca. Apesar de ser destro. E aí isso é legal, por que eu tô falando isso? Porque... Saiu da zona de conforto. Não, e tem várias histórias de pessoas que assim, elas, ao invés de treinar as coisas que ela já era boa, ela, na verdade, treina o oposto. O que eu sou ruim? Eu vou treinar o que eu sou ruim o que todo mundo quer fazer. Até eu ficar bom. Dizem que o Cristiano Ronaldo, por exemplo, é isso. Que, tipo, ele nunca foi muito talentoso e tal, mas ele focava naquela coisa, tipo, sou ruim em pênalti. Vou ficar o melhor no pênalti. Sou ruim com a esquerda.
É isso mesmo. Vou chutar só com a esquerda até eu ficar bom, né? Então... Eu acho que isso é muito bom da gente falar, porque, de fato, você tem que... Eu acho que é assim, você tem que valorizar o que você é bom, só que se você é ruim numa coisa e você precisa daquilo vai ter alguma vantagem, vai extrair alguma coisa boa daquilo, então você tem que treinar aquilo que você é ruim. Sim. Entendeu? Por exemplo, uma bailarina que é muito boa de giros. Beleza, ela vai montar um solo só pra ela, bota muitos giros lá. Só que nem sempre ela vai dançar aquilo. Ela vai dançar... Foi aquilo que foi feito pra ela. Exato. Né? Ela vai dançar uma variação que tem salto, ela vai dançar uma variação que tem perna alta, ela vai dançar uma variação... Adágio, por exemplo. Um adágio. Então, assim, o que adianta ela ser só boa nas piruetas, né? Se ela não é boa nas outras coisas. E isso é bom, você precisa ser versátil. Pra viver da dança, né? Você vai pra uma companhia, você precisa conseguir dançar os repertórios da companhia. Exatamente. Então, saber, pelo menos ser mediano nas coisas que você não é tão bom. Isso, Busca exato. A média ali. Pelo menos, no mínimo a média tem que ter. Não dá pra exato. E voltando sobre os treinos, porque você falou que os treinos muito genéricos não são tão bons e também os que são tipo aula de balé com caneleira também não são, então 880. O que seria o ideal ali pro bailarino? Tá, falando do treino de força, mais especificamente, o ideal é que você faça um treino que use os principais grupos musculares que a gente usa no balé. Então, por exemplo, flexores de quadril, tudo que a gente faz de subir a perna são flexores de quadril. Então, tem que ter, que é basicamente subir a perna, né? Eu ia te perguntar isso, o que é um flexor de quadril? Flexão de quadril é subir a perna à frente. Então, para fazer salto, para fazer grand battement, para fazer développé, precisa muito. E para perna ao lado também precisa, porque como a gente está em rotação lateral, a gente também usa muito essa musculatura. Precisamos trabalhar muito pé e tornozelo, porque a gente está o tempo todo na meia ponta, em ponta. Precisamos trabalhar muito core, né? Porque precisa estar com o core forte, firme. Não precisamos trabalhar tanto assim os membros superiores. Os membros superiores a gente trabalha como um equilíbrio muscular, mas a gente não precisa tanto de força nele. A gente precisa de resistência, né, para fazer lá braços bonitos e tal. Não precisa tanto de força pura e a gente precisa pela saúde, né? Principalmente nós mulheres, a gente tem muito problema no envelhecimento com doenças ósseas, né? Osteopatia, osteoporose. E acontece muito de ter lesão no braço, né, óssea no braço, porque o osso não é denso o suficiente. Porque a gente acaba fazendo muita coisa com a perna no balé, com o braço nada e o braço fica fraco. Então, treinos superiores no balé é muito importante para isso. Mas contemporâneo já vai usar muito mais o braço, jazz já vai usar muito mais o braço. Então, colocar principalmente esses grupos musculares. Também precisamos dar prioridade para exercícios que são multiarticulares, então que trabalham mais de uma articulação ao mesmo tempo. Por exemplo, um agachamento que vai trabalhar joelho, vai trabalhar quadril. Priorizar o agachamento a uma cadeira extensora, que é só o quadríceps. Isso não significa que não deve fazer cadeira extensora, mas significa que a maior parte do treino tem que ser de multiarticulares. Por quê? Porque na dança a gente usa mais multiarticulares. A gente usa muita articulação do quadril, combinada com a articulação do joelho. Então, trabalhar também com esses exercícios multiarticulares, sempre em grandes amplitudes, né? Grandes e máximas amplitudes. Pensar muito na cadência do movimento, que é o tempo que a gente demora para fazer o exercício. Então, na academia, uma pessoa normal talvez não precise se preocupar tanto com isso, né? Tipo, ela pode fazer sem pensar muito. A gente tem que fazer pensando. Estica lento, volta lento. Ou, né, ter uma cadência específica para aquele movimento, porque no balé tudo é cadenciado, a gente tem um tempo certo. Respiração. Você não pode fazer igual um treino. Quem me falou isso um dia foi o Giovanni Furlan, porque ele disse que o personal trainer dele não deixava ele fazer careta enquanto ele estava fazendo musculação. Porque quando ele fosse levantar uma bailarina, ele não podia fazer careta. Faz muito né? sentido, tem que parecer fácil. Tem que parecer fácil, então isso também é um ponto de especificidade de um treino para o balé.
As pessoas acham que são coisas muito mais complexas do que realmente são. Então, é isso, é você pensar o que você precisa no palco. E você traz um pouco disso para o que você vai fazer nos seus treinos. Amplitudes maiores, respiração, controle de movimento, explosão, que são os treinos de potência. Então, isso também precisa ter, né? Pliometria, trabalhar os grupos musculares específicos e esses pequenos detalhes, não fazer careta, controlar movimento, enfim. Então, é muito mais simples até do que as pessoas pensam. Bela, uma pergunta. Quem que pode ser preparador físico para dançarino? Eu acho que essa é uma pergunta boa, porque assim, a gente vê muita gente fazendo, de certa forma, algum tipo de trabalho extra relacionado ao balé, né? Mas assim, quem que de fato, na sua visão, poderia prescrever, por exemplo, um trabalho de preparação de fato especificamente para o balé? Que vai gerar resultado, né? Até não sou nem eu que acho isso, mas por lei, quem pode dar preparação física independente da área é o profissional de educação física. Então, assim, eu acho que, em primeiro lugar, tem que ser profissional de educação física, mas eu não acho mal nenhum se você, por exemplo, é professor de dança, você ter esse tipo de conhecimento e passar um exercício para o seu aluno, fazer um aquecimento bacana com eles, fazer um alongamento no final da aula com eles. Eu não vejo problema nenhum nisso. Não vejo problema do professor de dança que tem o conhecimento, né, que busca aprender, recomendar certos exercícios, mas a prescrição de um programa de preparação física, ela deve ser feita pelo profissional de educação física. Inclusive, foi ótimo você ter feito essa pergunta, Iago, porque essa sempre foi uma dor minha muito grande, porque eu via as pessoas fazendo treinos bem duvidosos de bailarinas, porque não tinha um profissional de educação física, porque, poxa, Bela, eu vou fazer dela porque não tem um profissional de educação física, não sabe da minha necessidade. E eu concordo, né? Porque realmente muitos profissionais de educação física de fato não sabem. Então, por isso que esse ano eu finalmente tirei um projeto do papel, que é o Bailarina Preparada Pro. Se você é profissional de educação física ou estudante de educação física e quer aprender a trabalhar com bailarina, já vou fazendo a merchan aqui. Tá certo. Eu vou lançar agora, dia 1º de setembro. É uma coisa meio ousada até, porque eu sei que vai ser um público bem restrito, né, de profissionais de educação física, mas eu quero isso mesmo para valorizar a minha área, porque eu acho que a gente merece essa valorização, sabe? E a gente tem que se apropriar de um espaço que é nosso, né? Por lei é nosso. Eu não quero mais ouvir ninguém falando que fez o treino de bailarina X só porque não tinha um profissional de educação física, entendeu? Para fazer o treino dela. Às vezes o treino da bailarina ele pode até ter sido prescrito por um profissional. Só que, ao mesmo tempo, foi feito para aquela pessoa, né? E não para uma necessidade, então. E outra, eu acho que assim, eu não sou aquela pessoa chata de que... Porque um diploma, no fundo, não significa nada, né? Eu falei para vocês da faculdade, eu não aprendi nada de dança para aprender sobre prescrição de treino. Eu tive que fazer uma pós em treinamento de força. Então, assim, o diploma em si, ele não significa muita coisa. Você tem que procurar sempre coisas além. O grande problema é que o que eu vejo como o maior problema dessa prescrição de treinos por não profissionais é que na faculdade a gente aprende, por exemplo, os princípios do treinamento. Então a gente sabe que nem todo mundo vai responder da mesma forma, que nem todo mundo vai ter colo de pé, que nem todo mundo vai ter um andeor, que nem todo mundo vai fazer tudo. E a gente sabe que a gente tem que lidar com essa pessoa de uma forma diferente. Entendeu? E eu acho que é um grande problema, porque quem não teve contato com isso, às vezes realmente é por ignorância. E aí você vê um vídeo de uma bailarina que tem um baita colo de pé, falando, esses foram os exercícios para eu ficar com o colo do pé desse jeito, sendo que não, ela nasceu daquele jeito, entendeu? Aí é isso que eu fico chateada, porque a pessoa faz os exercícios, ela não fica com o colo de pé igual o da bailarina, e ela fica frustrada. Só que não é culpa dela, entendeu? É igual do Andeor, que eu igual nasci do com Andeor. Sim, exato. Pergunta,
como? exercícios. Mas, gente, então, vai pra barriga da minha mãe. Vai, entra lá Vai dar porque não certo, tem. Exatamente. Seu Andeor é um Só bom que, exemplo. ao mesmo tempo, tipo, eu entendo que, né, às vezes a bailarina ali, até pelo hype da coisa, ela vai querer valorizar aquele vídeo ou alguma coisa porque ela sabe com que vai certeza. viralizar. Né? Com E certeza. aí, óbvio, isso gera frutos pra ela, só que tem esse outro lado que pode gerar frustração em alguém. Né? O que eu acho é que as pessoas têm pouca responsabilidade nesse sentido, sabe? Acho que se as pessoas fossem um pouco mais responsáveis de falar, por exemplo, olha, imagina a Fê, olha, eu sei que esse meu andeor, 80% dele é de nascença, mas você também não faria esse andeor se você não tivesse treinado, entendeu? Para ser bailarina. Sim. Você tem ele com mais facilidade só, mas você também treinou. Então a pessoa fala assim, ó, eu fiz esses exercícios, mas eu tenho facilidade. Igual eu tava ouvindo também o Marco Souza, quando ele falou sobre ele entrar na Ópera de Paris, ele falou várias vezes, eu sou muito flexível, eu tenho muito colo de pé. Então, quando você vê um vídeo dele fazendo tal coisa, você sabe que ele já reconheceu, ele tem aquelas facilidades naturais, né? Então, é isso, acho que a pessoa tem que ter responsabilidade. Não vejo mal nenhum bailarinas compartilharem os exercícios, porque acho que isso incentiva muito. Mas é diferente de prescrever. É diferente de prescrever, de você montar um treino, faça 2 vezes de tal, 3 vezes de tal, tantas vezes por semana, entendeu? Aí já é outra história, aí já passou um pouco da linha do que eu acho que seria mais correto. Tem diferença de preparador físico para personal trainer? Assim, o personal trainer, ele tem essa ideia de ser um treinador individual, né? Imagina, um personal trainer tá ali só com uma pessoa naquele momento. E o preparador físico, ele pode ser um preparador físico personal trainer, então ele pode ser um preparador físico de uma só bailarina, e ele vai ser o personal trainer daquela bailarina, ou ele pode ser o preparador físico de uma escola de dança, que ele vai trabalhar com uma turma inteira de alunos ao mesmo tempo. E eu acho entendeu? que essa preparação, pelo menos o termo, acaba sendo utilizado mais para coisas específicas, né? Então, eu não vejo, por exemplo, ninguém se apresentando como preparador físico que não seja relacionado a alguma modalidade prática específica. Exato. O preparador físico, porque eu acho que, como o próprio nome já diz, ele vai preparar o físico para alguma coisa. Exatamente. O personal trainer é um treinador individual. Ele até pode ser, por exemplo, um personal trainer específico de um objetivo. Só que aí já está mais ligado à ideia de um treinador individual, né? Mas, por exemplo, um personal trainer pode ser um preparador físico e um preparador físico pode ser um personal trainer. E quando procurar um médico e quando procurar fisioterapia, assim? Acho que eu vejo que rola muita dúvida. Tipo, o pessoal às vezes não sabe quando que vai para fisioterapeuta, quando que vai para o médico, quando que vai trabalhar a preparação física. E aí, às vezes, fica um pouco confuso esse âmbito da área da saúde como um todo. Algo pessoal meu, lá no Bolshoi, sempre que eu tinha alguma dificuldade, eu buscava os fisioterapeutas do Bolshoi. E hoje eu acho que não sei se seria o ideal. Mas dificuldade, tipo, em que sentido? Fortalecimento. Ah, tá. Então. Aí, vamos lá, principalmente. Tem aquele palpite que eu já te falei, né? Que eu tenho. Tipo, em relação à fisioterapia. Deixa eu O que era que tu falava? É que ele já falou, tava tentando lembrar. Eu vou contextualizar. É que, tipo assim, eu tenho uma teoria de que como o fisioterapeuta, ele normalmente trabalha te ajudando com uma dor já lembrei, aguda. sim. Tipo, por exemplo, você tá com uma crise de alguma coisa, você meio que gera um vínculo muito forte com o teu fisioterapeuta. Por quê? Porque ele já te salvou de uma lesão. Você tava ali acabado, todo ferrado, e aí aquela pessoa ali te fez voltar para sua atividade e tal. E aí isso gera um vínculo que é quase como de um guru. Aí toda vez que você tem alguma coisa, você fala, putz, vou falar com o meu fisioterapeuta. Sim. Eu acho que é um pouco disso, porque de fato é uma linha tênue, assim, principalmente entre o profissional de educação física e o fisioterapeuta. Porque, em linhas gerais, o fisioterapeuta, o grande objetivo dele é ou reabilitar alguém que veio de uma lesão, ou então trabalhar na prevenção da lesão. Então, se tem uma pessoa que está mais propensa a ter um tipo de lesão, o profissional vai lá e trabalha em cima disso para prevenir lesão naquela pessoa.
E o profissional de educação física, ele visa principalmente a melhora do desempenho, né? Um preparador físico visa a melhora do desempenho e a prevenção de lesões. Então, essa linha em comum de prevenção de lesões, tanto o fisioterapeuta quanto o profissional de educação física podem trabalhar. Agora, o que acontece muito é o fisioterapeuta acabar fazendo um treino preventivo que automaticamente melhora a performance da pessoa e um profissional de educação física passar um treino para melhorar a performance da pessoa e acaba melhorando ali a questão de prevenção de lesões e até de... Profissional de educação física não faz reabilitação de lesão, mas depois que uma pessoa teve uma determinada lesão, vai para o profissional de educação física e aí a partir daí, teoricamente, seria o profissional de educação física a cuidar daquela pessoa. E aí acontece muito, né, do profissional de educação física querer reabilitar, que não é o mais correto, e do fisioterapeuta querer fazer um treino para melhorar a performance, que também, teoricamente, não seria a área da pessoa, né? Mas fica essa linha tênue, assim, meio complicada. De um episódio que eu tive, particularmente eu jogava vôlei e aí eu sempre torci o pé, direto, assim, toda vez eu torci o pé. E aí teve uma vez que eu realmente tive uma torção mais forte, tive, acho que, rompimento parcial do tendão. E tornozelo, assim, é um negócio que, putz, incha, fica horrível, né? E você não consegue fazer nada, fica tenebroso. E não tinha o que fazer. O médico falou, ó, só fisioterapia. A primeira coisa que eu fiz foi no ortopedista. Aí rolou ressonância e tudo mais, viu o que era, constatou e depois, basicamente, o tratamento era alguma medicação anti-inflamatória no início para amenizar a dor e também o inchaço, né? E eu acho que é anti-inflamatório, nem sei, posso estar falando besteira. Mas aí depois foi fisioterapia. Só que eu tive um atendimento na fisioterapia que foi no próprio hospital que eu fui atendido, né? Então tinha início, meio e fim, mas tinha essa questão da prevenção de lesão. Então a primeira coisa que eu fiz um trabalho focado em melhorar a lesão, então parar de sentir dor e tudo mais. E aí depois que eu terminei esse trabalho eu nem lembro quanto tempo foi isso, mas acho que foi uns 3 meses ali. Aí eu fiz um mês e meio focado em parar com a dor, desinflamar, né, recuperar ali os ligamentos. E aí depois que eu terminei isso, eu fiz um trabalho especificamente de prevenção de lesão. Só que eu tive uma lesão no tornozelo. Então eu não fiz um trabalho full body focado. Exato. Eu fiz um trabalho de prevenção de lesão na lesão que eu tive, que foi no tornozelo. E aí eu lembro que eu fazia vários exercícios de tornozelo com elástico, de equilíbrio, algumas coisas assim. E, cara, foi top. Eu nunca mais torci meu tornozelo, esse tornozelo em específico, eu nunca mais tive uma torção grave no tornozelo na minha vida. Não sei qual que foi a mágica. Mas realmente funcionou. Sim, né? É isso. Só que, não é corpo inteiro. Sim, saca? é uma coisa específica para uma lesão que você já teve. O ponto principal, acho, entre fisioterapeutas e profissionais de educação física é mesmo isso. Um fisioterapeuta tem um olhar mais voltado para a saúde e ele esbarra na performance porque ele vai prevenir lesões e isso vai acabar melhorando a performance daquela pessoa. E o profissional de educação física, ele tem um olhar um pouco mais voltado para o desempenho, para a performance e, consequentemente, ele vai melhorar a questão da prevenção de lesões. Na verdade, assim, o profissional de educação física, ele também pode trabalhar especificamente para a questão da saúde, né, de prevenção de lesões. Mas eu acho que fica um pouco mais fácil, assim, de entender onde cada um se encaixa. E aí tem o médico, né, o ortopedista, que nada mais é do que a pessoa que vai, num caso de lesão, vai identificar o que aconteceu, vai solicitar exame quando for necessário e tudo mais. Mas também é uma pessoa que não prescreve treino, nem de reabilitação, nem de performance, né? Nem de nada. Ela indica.
Tipo, hoje... A dica do médico tem que ser, procure um profissional de educação exato. física ou A dica que eu fisioterapeuta. quero dizer é que, tipo assim, hoje os planos cobrem fisioterapia, né, de forma geral. Sim. Só que para cobrir a fisioterapia, precisa ter lá a indicação Do do médico médico. falando assim, ó, tipo, como se ele estivesse prescrevendo Tantas fisioterapia. sessões. Não é tantas sessões, não. Ele só fala assim, Tem que ter fisioterapia. encaminho para fisioterapia, né, algo nesse Aham. sentido. E aí, a partir desse momento, você ganha o direito no plano de ter acesso ali à fisioterapia. Né? E aí, o fisioterapeuta que normalmente vai falar, olha, para esse tipo de lesão, você vai precisar de tantas sessões. E aí, tem plano que vai ter a cobertura total, parcial, coisa do tipo. O que eu acho, assim, sinceramente, eu acho que todos nós caímos um pouco nessa falácia, não sei se isso pode ser considerado uma falácia, que é a do jaleco branco. Porque, assim, se eu falar pra minha avó que ela tem que fazer exercício, ela não vai dar muita bola, eu como profissional de educação física. Se um médico falar que ela tem que fazer exercício físico, exatamente a mesma coisa que eu, ela vai acreditar, porque é um médico, é o doutor. E eu acho que isso também acaba acontecendo um pouco com o fisioterapeuta, que o fisioterapeuta também usa jaleco. Então, eu acho que também dá uma certa autoridade que acaba que, infelizmente, nós, como profissionais de educação física, a gente acaba não tendo. Por isso que também eu tenho muito desejo de mudar essa visão do profissional de educação física, porque nós somos, na verdade, nós somos os mais qualificados para prescrever treino para uma pessoa. E acaba que, se eu falo, olha, fulano, você tem que fazer tal exercício, beleza? Beleza. Aí ela vai no médico, aí o médico fala, não, você não pode fazer esse tal exercício. Só que, por que ela vai acreditar mais no médico que não estudou sobre exercício físico, se ele estudou sobre outra coisa, estudou sobre osso, articulação, papapá, e não vai acreditar no profissional de educação física? É o jaleco. A gente confia muito no jaleco, entendeu? Então, isso é bem perigoso. Não, super. Tipo, Não é? eu, por exemplo, eu lutava judô, amava, era o esporte que eu mais gostava na minha vida. E aí eu tinha uma escoliose. Daí o médico, não sei porquê, tá? Eu tenho certeza absoluta que não tem relação nenhuma. Mas o médico falou, não vai poder mais lutar judô. Ai, que tristeza. Tipo, cara, qual que é a relação da coluna torta com o judô? A coluna torta que eu nasci, que provavelmente, né? E hoje em dia, pelo que... Ainda se fosse uma ginástica rítmica, que daí deixa com escolhoso mesmo. Mas mesmo assim, tipo, eu tava até conversando... Meu irmão é médico, né? E eu tava até conversando com ele recentemente sobre a parte de corrida, que ele tá se interessando mais e acaba que gera assunto. E aí ele tava comentando que antigamente, tipo acho que um pouco mais, uns 4 anos atrás, talvez, tinha uma lógica de retificar todo mundo. Então era assim, se tua pisada é pra dentro, você tem que comprar um tênis que vai te fazer... Pisar normal, neutro. Ou então você ia lá num lugar que pagava R$2.000 para fazer uma palmilha para te consertar. E aí meu irmão já falou que hoje em dia tem vários estudos científicos que mostram que na verdade isso aí te aumenta a probabilidade de dar lesão. Então eu fico pensando assim, cara, tipo, de repente eu tava muito mais saudável, muito mais feliz. Lutando seu judô. Fazendo meu judôzinho. Depois desse podcast você vai ter que se matricular. Eu acho também. Eu acho que você vai ter que... Eu acho que mais uma vez. Acho que eu já falei num outro dia, né? E eu porque falei, não cara, tem como. Eu gostava tanto, cara. Então. Vai ter que voltar, hashtag volta pro judô. Agora, só dando minha desculpa aqui pra eu não voltar, porque eu sou pesado. Não, eu sou pesado. Então, você tem que lutar com os pesados. Então, a única coisa que eu penso assim, tipo, cara, se eu for começar a lutar judô hoje, eu tipo, mesmo sendo faixa branca, eu vou pegar uns caras mesmo, assim, enormes. E os caras vão me destruir. Você tem que tirar esse trauma de você, não é? Não, mas o que eu quis dizer só é que, tipo, cara, às vezes é bem isso que você falou, tipo... Acaba acreditando cegamente. Os profissionais, eles é um descuido também do profissional de muitas vezes falar algo que ele não tem propriedade. Que não tem propriedade, exato.
estar em posição de autoridade, isso afeta muito a vida das pessoas. Então, esse cara, por exemplo, vai ver, eu poderia ter sido um campeão nacional de judô. É verdade, poderia sério, mesmo, mas eu também acho, eu poderia, concordo. sabe? Eu E concordo. aí você muda, tipo... Não tô falando que eu seria, mas... Não, mas eu tô falando que eu concordo, você poderia Entendeu? mesmo. Mas, eu tô tipo, zoando, não. você muda meio que a trajetória da pessoa por um palpite que, tipo, às vezes nem é endossado num artigo científico ou em alguma Mas coisa é desse justamente tipo. por isso, você acredita cegamente pelo jaleco. Pelo jaleco, é. A gente... Eu posso estar falando besteira, mas eu acho que a gente tem realmente uma coisa no nosso cérebro que passa mais autoridade quando a pessoa usa um jaleco. Não é só jaleco. Terno Isso- também, Isso é muito legal, Terno porque também. isso eu posso falar com propriedade agora que a gente tá falando, porque... eu li isso em algum livro, não me lembro só qual. livro mas... não, mas tem inclusive um documentário, não é documentário, mas é uma série do Netflix, que são vários experimentos sociais, e é muito louco isso. Quando a gente fala sobre isso, eu posso falar com propriedade porque eu vim da escola, né, da parte de comunicação persuasiva. E aí a gente estuda justamente o que a gente chama de gatilhos mentais. Qual que é a lógica? O nosso cérebro, ele toma muitas decisões ao longo do dia. E por conta disso, para uma questão até de economia de energia, a gente precisa automatizar muitas coisas. Então, a gente gera associações ali que são meio que subconscientes. Então, a gente está decidindo sem necessariamente pensar... Gastar energia pensando e raciocinando sobre aquilo. E isso afeta completamente o nosso convencimento. Isso para várias coisas, não só nesse caso em específico, mas, por exemplo, né? Por que normalmente as marcas que estão em promoção, etc., elas colocam os itens promocionais lá no final da loja? Porque você passa pelos preços mais altos e aí você fala, cara, tipo... E às vezes aqueles preços mais altos, eles podem estar até artificialmente, né, mais altos, né? E aí quando tu chega lá na loja, você vê aquela na promoção, você fala, caraca, isso aqui tá muito barato. Muito barato. Você ancorou A gente cai, exato. Esse é uma da ancoragem. Tem uma outra também que é o seguinte, que é a questão de você fazer um compromisso público. Então tem um outro experimento científico que foi o seguinte, chegava na praia, era tipo uma praia, não lembro exatamente, mas e aí falava assim pra pessoa, fulano, tipo, você chegava pra um estranho e falava assim pra ele, você pode olhar minha bolsa? Né? E aí a pessoa, não, posso olhar sua bolsa sim. E aí vinha e botava uma pessoa, tipo, pra pegar aquela bolsa e tal. E aí a pessoa, como ela tinha falado que olhava, ela saía atrás da bolsa e não sei o que, corria atrás não sei o que. Se não tivesse esse tipo de compromisso, tipo, a pessoa deixava... A pessoa viu que a bolsa era de outra pessoa e tal, e deixava Legal. rolar. Mas o que isso tem a ver com o jaleco? Esse é mais lógica. Um gatilho, né? É a mesma lógica. O jaleco é o da autoridade. É a autoridade. Então, você não precisa necessariamente ter o currículo todo da pessoa para você entender ela como uma posição de autoridade. Isso hoje em dia muita gente fala sobre isso, essa galera da moda, tipo da moda masculina e não sei o que e tal. Exato. A autoridade, ela é composta por vários elementos. Então, pode ser às vezes uma roupa mais formal, pode ser às vezes a postura da pessoa, pode ser a entonação de voz. Pode ser simplesmente características físicas e aí entra o jaleco. E aí tem vários experimentos sociais. E o terno, né? Entre o jaleco, o terno. Tem um que é muito engraçado que é assim, chega um cara com uma roupinha normal e aí ele fala, eu sou repórter aqui e tal, e ele fala, o mundo vai acabar e não sei o que, parará. Aí ninguém, esse cara maluco, não sei o que e tal. Aí chega um cara de terno e fala, eu sou repórter, o mundo está acabando, não sei o que, a pessoa, o mundo está acabando. A pessoa acredita só pelo terno. A pessoa acredita que está acabando por conta do terno ali, porque ela entende, na cabeça dela, só porque a pessoa está de terno, aquela pessoa de fato é um jornalista. Exato, eu acredito muito nisso, eu acho que isso acontece muito na área da saúde.
A área da saúde, não só na educação física, mas tipo assim, nutrição. A gente faz isso o tempo todo. A gente faz isso o tempo todo, a gente cai nessa falácia Cai. também, sabe? A gente cai nesse gatilho. Então, infelizmente, é tipo treinar pra tentar cair o mínimo possível. Né? Não tem como. Você cai É assim. automático, né? Mesmo Você cai sabendo que você automático. tá caindo, você É. cai. Às vezes você cai sabendo, tipo, sabe, eu tô caindo nesse gatilho, né? Eu acho que a única forma de você resolver isso é fazer mais ou menos tipo o que eu tenho feito recentemente. Por quê? Como agora minha família tem muito médico, eu comecei a entender mais ou menos como é que funcionam as coisas. Então eu já entendi, por exemplo, se eu for numa emergência, provavelmente é recém-formado, né? E aí, dependendo do hospital... Anota aí, gente. Não, é sério. E aí, dependendo do hospital, né, muitas vezes vai ser ainda, tipo, recém-formado de uma faculdade não tão boa. Entendeu? Uhum. Já tô entendendo também que a galera que é mais especialista, por exemplo, que realmente, poxa, tem uma bagagem muito grande, provavelmente não aceita convênio no plano. Uau. Isso não é no geral, mas hoje em dia o mercado tá indo nesse sentido. Sim. Então, por exemplo, e já entendi também que lá atrás os médicos eles se diziam especialistas sem necessariamente serem de fato especialistas e estava tudo bem. Era só porque antigamente acho que a residência era muito escassa ou não tinha, aí o meu irmão vai ter que explicar depois aí para vocês. Mas aí então as pessoas elas foram meio que ganhando esse título por participar de uma sociedade de dermatologia, alguma coisa assim, mas ele não fez ali aquele processo que hoje tem configurado para você ser um especialista em dermatologia, né? E tem uma coisa legal também que eu descobri com a minha prima, que quando a pessoa tem especialização, tem no carimbo da pessoa, tem acho que é RQR, tem alguma coisa escrita. Era isso que eu ia Isso falar. É muito importante, porque médico que não é da especialidade, se passar algum remédio, alguma coisa, você não tem que acreditar não, porque a pessoa às vezes está passando uma coisa muito errada para você. Então tem que ter ali o RQE certinho, o carimbo, para você saber que a pessoa de fato é especialista naquilo. Então, aí é justamente esse ponto que você comentou. Então, tipo, na gravidez agora, como eu já estava ligado nessas paradas, eu já ia lá para ver, poxa, dentre as possibilidades de médicos que o plano aqui está me oferecendo, quem de fato é especialista? É fulano de tal. E normalmente são muito poucos, tá? Tipo, vamos supor, numa lista de 10 pessoas, 2 vão ser de fato especialistas. E aí, beleza, desses especialistas, onde é que a pessoa estudou? Isso é importante. Tipo, a gente pergunta onde a pessoa estudou pra tudo. Aí no médico a gente não vai perguntar, isso é loucura. Entendeu? Ainda mais quando envolve a nossa vida e tudo mais, a gente tem que considerar essas coisas. Total. Então, onde é que essa pessoa... Acho que ainda mais, tipo, os médicos falam que ainda mais onde a pessoa fez a faculdade é onde ela fez a residência. Então, onde é que essa pessoa fez essa residência? Então agora, antes de marcar qualquer consulta, eu faço isso. Cancelamento vem, amor. Não, problema. Mas cara, Opiniões polêmicas. Ele Eu tem não razão. direito. Minha tem uma prima que ela acabou de me formar em medicina também. Ela tá fazendo a residência dela, não sei se é residência agora, mas ela tá fazendo no exército, porque é tipo, o mais, não é o que paga melhor, não é o que não, mas é porque é tipo muito, muito foda. Na área dela, que se eu não me engano, é ortopedia, inclusive. Nossa, Ela vai ser, eu já falei pra ela, Lela, a gente vai ter muito o que trocar aqui, porque o bailarino precisa tanto. E ela até fez um trabalho com um professor dela, não sei de onde, mas o professor estava estudando Alex Val, Joanete. E aí ele percebeu que muitas bailarinas tinham Joanete, aí ela até me mandou uma mensagem, eu falei, pô, tem mesmo e tal, tem relação, não sei o quê. Enfim, então, é isso, Mas esse negócio do cancelamento é engraçado porque, tipo assim, poxa... Tentando limpar a barriga. Não é isso não, mas, cara, se eu Você tô... tá com razão. Não, mas se eu tô pagando... Não é isso, mas se eu tô pagando, entendeu? Se é a minha vida, se é a minha saúde, mas se você pode escolher. Se é a minha performance, Sim. Se eu posso escolher, por que eu tenho que aceitar qualquer profissional? Verdade. Entendeu? Tipo, ainda mais se você na sua vida pessoal, por exemplo, é uma pessoa que se dedica muito, é uma pessoa que estuda muito e tudo mais, por que para as outras, quando é para você, você vai negligenciar a escolha? É verdade. Entendeu? Então, tipo,
Eu acho que quando a gente coloca isso não só nessa parte médica, mas no geral, por exemplo, tipo, cara, muda completamente os resultados. Professor de balé, gente, você não vai procurar saber. Eu acho que você tem que procurar saber a formação dos seus professores de balé. Isso eu nem vou falar, porque aí a gente vai ser cancelado. A Bela falou, né, gente? Não foi viagem, eu tô quieto. Mas sim. Eu acho que isso você tem que saber, porque às vezes a pessoa realmente não teve uma formação consolidada e não vai ser a melhor pessoa pra te ensinar, entendeu? Eu acho que vão ter dois casos nesse caso. Independente de formação, Sim. independente de método, não vou nem falar sobre isso, mas se você saber de onde veio essa pessoa, porque vou dar uma opinião polêmica também. Não vou dar, na verdade. Não dá. Deixa eu te salvar em relação a essa questão do balé. Eu acho que nesse caso em específico é mais particular, por quê? Porque nesse caso, pontualmente, realmente não tem muitos locais de formação no Brasil. Sim, pois é, exato. Tá? Então, nesse caso em específico, eu acho que é um pouco diferente, por exemplo, de medicina, é um pouco diferente de fisioterapia, de educação física e tudo mais, tá? E aí, mas mesmo assim eu concordo com você que a gente precisa procurar saber ali da formação da pessoa. E a formação, ela pode ser tanto uma formação prática quanto uma formação teórica. Sim, né? exato. Então assim, por exemplo, vamos supor lá que eu tô vendo ali aquela pessoa que ela é mundialmente conhecida como uma ótima bailarina. Talvez ela não saiba ensinar, né? Mas, mal ou bem, ela tem um mérito ali de ser uma pessoa reconhecida mundialmente ali naquela dança. Então, ela sabe como faz, ela faz bem e tudo mais. Então, essa é uma questão, né? Por um outro lado, eu já vou ter também pessoas que vão ser de formações com uma notoriedade, um reconhecimento e já com aquele peso de mercado, por exemplo, como é o caso da Fernanda do Bolshoi, né? E aí eu tenho as pessoas que talvez não sejam mundialmente conhecidas, não tem o Bolshoi, mas pelo menos ela tenta. Sim, entendeu? Ela busca aprender, ela corre atrás, vê, tipo assim, pode não ter muitos cursos, mas o primeiro curso que ela vê lá, ela tá fazendo, ela tá investindo, ela cola no mundialmente conhecido, fala, pô, me dá uma mentoria, ela cola na Fernanda e dá uma mentoria. Esse tipo de profissional a gente precisa valorizar também, porque talvez essa pessoa ele não tenha oportunidade, mas ele faz a oportunidade. Exato. E talvez ela não tenha o conhecimento ainda mas pode acontecer. E sabe o que é muito engraçado? É que quando você começa a fazer uns cursos assim na área da dança, você vê que tem pessoas que estão sempre ali. A pessoa está sempre fazendo um curso, a pessoa está sempre assistindo uma palestra. Você já conhece a pessoa porque ela está sempre ali. Eu agora estou fazendo a pós em ensino do balé clássico, é online, mas cara, tem gente de todo o lugar do mundo e tem gente de todas as realidades. Se eu não me engano, tem uma menina que a formação dela é em Direito, só que, tipo, nada a ver. Só que ela sempre foi bailarina, agora ela começou a dar aula e ela, tipo, ela quer aprender, ela quer saber mais e ela tá correndo atrás e tal. Tipo assim, véi, você acha que essa não vai ser uma boa profissional? Vai ser. É óbvio que vai, entendeu? Ela já é uma boa profissional. E tá se tornando melhor ainda porque ela tá correndo atrás. Mesmo tendo feito uma formação que não tem nada a ver com dança. Sim, entendeu? mas vai ter a galera que não busca formação, não teve a bagagem prática, não teve a bagagem muitas vezes de uma formação sólida e vai ser a primeira pessoa que vai querer cancelar, vai falar, não! Exato. Vai dizer que eu fiz aula aqui na escola da Tia Teteca 2 e eu não posso dar aula de balé? Não poderia. A verdade é essa. Só que ao mesmo tempo também, tipo, pô, é subsistência e tudo mais. Mas, tipo, a verdade é, quem faz somente por dinheiro, ela nunca vai ser uma boa profissional. E ela nunca vai ganhar também o que ela espera. E aí vai ser sempre aquela professora amargurada que ganha pouco, não ensina direito e ainda cancela os outros online. Tchau, vambora, acabou. Acabou esse podcast. Não, peraí, vou puxar mais um assunto. Cancelamento. Pós-cancelamento. Falando sobre estudo, porque você estuda, você malha, você trabalha, você faz dieta, e você é casada, minha filha, menina, como você faz? Não sei também. Mas será? Porque eu sei uma pessoa que eu olho e que eu vejo
gente que dá conta, tipo assim, sempre os pratinhos estão sempre equilibrados, pelo menos. Eu tento. No máximo, Eu tento equilibrar, mas é porque a verdade... Ai, o que é Deixa eu pensar. A verdade é que eu sempre fui uma pessoa muito inquieta, assim, no sentido de não conseguir ficar sem fazer nada. Tanto que uma história muito engraçada minha é que quando eu fui para Portugal, né, morar com o Ruben é uma pessoa tranquila, ele gosta de sair, assim como eu e tal, mas ele fica bem, assim, vendo YouTube, vendo um filme e tal. E eu não sou essa pessoa, né? E aí quando a gente se mudou, e aí o Ruben ficava lá vendo os vídeos dele e eu falava, meu Deus. Aí eu mandei uma mensagem pra minha mãe e falei, mãe, quais que são meus hobbies? O que eu faço no meu tempo livre? Porque eu não sei o que eu faço, eu tô meio perdida. E ela falou, minha filha, você não parava em casa, você estava sempre fazendo alguma coisa. Ou você estava dando aula, ou você estava saindo com um amigo, ou você estava fazendo uma atividade física, você estava sempre fazendo alguma coisa ativa, nunca era passiva, tipo assistir TV ou sei lá. Então acho que pra mim sempre foi uma questão de, sei lá, de costume, de estar sempre querendo fazer alguma coisa. Então hoje pra mim é bem difícil, porque às vezes como empreendedora, né, como autônoma, eu acho que a balança acaba pesando muito mais pro trabalho. Às vezes eu sinto que eu trabalho muito mais do que não do que eu deveria, porque acho que a gente tá... Eu tô numa idade do que precisa trabalhar mais mesmo. Mas antes, por exemplo, uma coisa que eu tento fazer hoje é não trabalhar fim de semana. Eu tento não trabalhar nem sábado nem domingo. Que? Fazer isso. Vocês não fazem isso. Não faz isso. E vocês não fazem isso, vocês não descansam à Eu noite. eu e o Iago trabalha de madrugada. Eu tô dedurando mesmo. E chega a mensagem, Bela, acabei de fazer Mas a sabe o que é o pior? 3 horas da manhã. Eu penso igual você. Antes, chegava às 6 horas da tarde e acabou o trabalho. Então, Iago, Não, 11 da noite, você não tô acordada ainda, ele quer conversar sobre trabalho. Ai, meu Chega Deus. sexta-feira e fala, isso aqui precisa ser pra segunda. Meu. Mas agora eu já acostumei, meu amor. Agora eu acho que já... Mas antes me incomodava muito. Então, pra mim, antes eu era assim, eu trabalhava sábado, domingo, não sei o quê. Aí o Ruben que falava assim, eu falava, véi, você precisa descansar, porque senão você não vai render. E realmente, cara, era batata. Quando eu comecei a olhar pra trás, chegava uma determinada fase do ano que eu não conseguia fazer nada mais. Aí eu saía do Instagram, porque eu falava que eu tava exausta, eu parava de mexer em tudo, porque eu realmente estava muito cansada. Então eu decidi, eu falei, eu não quero mais trabalhar sábado e domingo. Sábado e domingo vão ser trabalhos que, tipo, se eu precisar fazer, eu vou fazer, mas eu vou tentar ao máximo não fazer. E não vou ficar trabalhando até 10 da noite. Então chega assim umas 6 horas, mais ou menos, 7, eu já tento parar um pouco. Porque eu acho que isso é o mais saudável. Eu também acho. Sabe? O Iago não acha, não. Não, eu acho que é mais saudável. Mas é difícil, é porque quando É a gente complexo. tem... Vocês entendem porque vocês também têm o próprio negócio, né? E eu acho que quando a gente tem o nosso próprio negócio, é muito complicado, porque você sabe que você tem que dar o seu melhor, né, para aquilo acontecer. Depende só de você. Mas uma coisa que eu tenho pensado muito é que, cara, beleza, a gente tem que aproveitar quando a gente é jovem, tem energia, no meu caso, quando eu não tenho filhos ainda e tal, pra dar um gás. Só que pra que pressa? Tipo assim, pra que gente tem muita pressa, A gente né? tem muita pressa. Pra que eu quero, sei lá, fazer R$1 milhão, comprar uma casa, comprar um carro, viajar um mundo... Antes dos 30. Antes dos 30, exato. Tipo, hoje em dia eu tenho essa visão, tipo, beleza, eu tenho muita coisa que eu quero conquistar tudo isso o mais rápido possível, mas eu não quero conquistar essas coisas com pressa, sabe? Então acho que isso me ajudou a segurar um pouco e conseguir equilibrar mais. Mas a questão da dieta, por exemplo, eu só faço por causa do Ruben. Ó, que bom. Porque senão, se fosse por mim, não ia rolar, não. Isso que você falou é muito legal, porque
na verdade, quando a gente para analisar, assim, muitas dessas coisas que você comentou precisa ter um trabalho de longo prazo. Sim. Então, se você tem pressa, provavelmente você vai escolher o caminho Mais de curto curto. prazo e que não necessariamente vai te levar àquele objetivo. Exato. Então, por exemplo, se você foca no caminho de curto prazo para um investimento, por exemplo, muitas vezes você não vai fazer a escolha certa. Você vai arriscar demais ou vai botar dinheiro de menos que você não tem ali de repente e aí você nunca vai chegar naquele R$1 milhão. Mas, por exemplo, se você vai botando pingando ali todos os meses, a probabilidade de você chegar no R$1 milhão em algum momento, ainda que não com 30 anos, vai ser muito maior. Sim, exato. Mas, E a nossa mas eu ia geração te. tem muita pressa. O iFood, né? O iFood ferrou todo mundo. Quando a gente conversa, por exemplo, com os nossos pais, avós, na nossa idade, eles estavam, tipo, muito piores. Que a gente não tinha tantas coisas, né? Não, Talvez. e a gente tem uma pressa sua, tipo assim, tudo que eles conquistaram, que foram coisas boas, foi, tipo, depois, quase se aposentando, assim, que vieram as grandes Mas eu acho que é normal. conquistas. Eu acho E que a gente tem essa pressa maluca, tipo, ano que vem, mês que vem, antes dos 30. Exato, eu acho que isso deixa a gente mal. Mas isso é muito normal, porque olha a quantidade de coisas que a gente viveu num período de tempo muito curto. Verdade. Eu nasci e não tinha telefone, e agora já tem smartphone, entendeu? Então, se a gente parar para analisar os avanços, a nossa sociedade ela avançou muito. Mas financeiramente falando, na verdade, quem teve o maior ganho, se não me engano, foram a geração, acho, dos nossos pais e dos nossos avós, em termos de ascensão social ou algo nesse sentido. Mas, enfim, e ainda tem essas coisas tipo Uber, iFood, que são extremamente eficientes e automáticas, instantâneas. Tipo, eu clico aqui, chega uma comida na minha casa rápido, eu não tenho que fazer nada, já tá pago. Então, assim, acaba tirando essa lógica do esforço. Que Essa às vezes lógica eu preciso. da constância e da Da paciência. Isso, Pra fechar exatamente. chave de ouro. Arrasou. E como é que eu formo um Amei. hábito, Bela? Só pra gente Isso. ir Porque a encaminhando pro gente tá final. precisando criar hábitos. Né, meu amor? Olha, vou falar sobre os hábitos principais. Por exemplo, eu e o Ruben, a gente tem uma rotina muito... que assim, não tem... a gente não costuma fugir dessa rotina. É muito raro a gente fugir da rotina. Porque a gente entendeu que tem coisas que são pra gente como escovar o dente, entendeu? Não tem porquê eu faltar à academia. Não tem porquê eu não seguir essa dieta. Então, acho que pra mim, principalmente, porque o Ruben tem muito esse mindset já desde muito tempo, mas pra mim demorou um pouco, porque eu gosto muito de doce. Eu, por incrível que pareça, há 2 anos atrás, eu não era tão fã de ir pra academia, eu também não gostava muito. Sério, velho? Sério, não gostava muito. Eu ia, assim, porque sabia que era importante, mas eu não tinha uma constância certinha como eu tenho de 2 anos pra cá. Que foi uma mudança muito de mindset pra mim. De tipo assim, não tem porquê eu não fazer isso. Não tem porquê eu não ir pra academia, sabe? Isso aqui é uma coisa que faz parte da minha rotina. E é literalmente como escovar o dente. Então a gente acorda às 6 horas da manhã, todos os dias, e a gente vai pra academia. E isso é tão parte da rotina que assim, muito difícil da gente sair. Há algumas semanas atrás, a gente foi para um evento no domingo. E aí na segunda-feira a gente não conseguiu acordar para ir pra academia. A gente preferiu dormir. Mas aí a gente faltou vários dias naquela semana na academia. Aí a gente considerou como um treino regenerativo, que a gente costuma fazer mesmo de 4 em 4 semanas. E depois na semana seguinte voltou. Então assim, pra construir um hábito que pra mim funcionou, primeiro foi mudar um mindset. Tipo assim, isso é o que eu tenho que fazer, é o que eu preciso fazer. E é o que eu vou fazer. Simples. Não tem muito o que pensar. E outra coisa que me facilita muito, que me ajudou muito, foi facilitar os hábitos. Por exemplo, eu acordo de manhã, eu já deixo a roupa pronta, eu já sei qual é a roupa que eu vou colocar para ir para academia. Então, eu acordo, eu não preciso pensar, eu vou botar qual roupa, eu vou treinar o quê? Não, eu já tenho segunda-feira, eu treino quadríceps, terça-feira eu treino peito, quarta-feira posterior, eu já sei tudo. Então, eu tenho a minha rotina lá, não preciso pensar nisso. Isso me facilitou muito. Para a dieta, primeira coisa, na minha casa, na nossa casa, só tem coisa da nossa dieta. Não tem coisas fora da dieta. Não tem
Às vezes a gente compra um biscoitinho, aí vai comprar um hambúrguer, aí compra 2 hambúrgueres, 2 pães pra fazer um hambúrguer. Então não tem coisa fora da dieta lá em casa. Não, eu tô rindo aqui porque aqui em casa a gente também não tem. Só que aí a Fernanda aproveita. Vai comprar. Não, a Fernanda. o problema do iFood também é esse, né? Pois é. Ó, já falei bem do iFood, já falei mal do iFood patrocina a gente. Mas assim, a Fernanda, hoje eu saí de casa pra buscar uma lente aqui pro podcast e tal, aí quando eu cheguei tinha uma sacola com 5 barras de chocolate. Eu falei, Fernanda, gente, pelo a amor de Deus, o que é isso, alimentação dá cara? muita fome de doce. De chocolate. Chocolate especificamente. Hoje eu já comi 1,5 barra de chocolate. E você comeu isso, nem tá amamentando. Pois é. Mas aí meu caso foi porque eu não almocei. Eu esqueci de almoçar. Aí tu almoçou de chocolate. E aí eu almocei chocolate. Que bonito, hein, Gabi? Não, mas eu acho que é muito isso, assim, porque, por exemplo, o iFood realmente é mais fácil, né, de você pedir. Aí é que entra um pouco do mindset, tipo assim, pegar o celular e falar, eu não vou pedir. E aí, tipo, não pedir. Autocontrole. Mas uma coisa que também me ajudou muito no começo, hoje eu não tenho mais isso, mas uma coisa que me ajudou no começo foi colocar chocolate na dieta. Então, eu tinha uma barrinha de 4 quadradinhos, né, uma fileirinha de chocolate todos os dias, eu podia comer. Então, porque eu tinha vontade de comer doce e não ia adiantar nada, porque uma hora eu ia estourar e ia comer 2 barras de chocolate seguidas. Então, uma estratégia pra mim, que eu conseguisse seguir um pouco melhor a dieta, era justamente isso. Eu tinha chocolate. Mas, Bela, encaminhando mais pro final, qual dica que você daria para as pessoas que querem formar hábitos? Bom, eu vou falar sobre o meu principal lema, que é constância e paciência. E para você ser constante em alguma coisa, né, para formar um hábito, você precisa começar pequeno. Então, poxa, se fazer uma dieta inteira para você é muito difícil, vamos começar tentando não comer doce? Ou vamos tentar começar a fazer 2 refeições por dia dentro da dieta, pelo menos? Então, é pensar o mínimo possível. Se para você é difícil fazer atividade física, vamos começar com 5 minutos por dia? Pode ser que aquilo não tenha um efeito na sua performance muito significativo, mas vai fazer você ter constância. Então, e a constância daqui a pouco vai fazer com que seja fácil fazer 5 minutos, e aí você começa a fazer 10. Pode ser que daqui a pouco fazer a primeira refeição do dia, que é o café da manhã, seja simples para você. Então, bora começar a colocar o almoço também nessa conta? Então, acho que é começar pequeno, com o mínimo possível, e depois você ir aumentando, né? Até você chegar no seu objetivo final. E uma coisa que me ajuda muito, por eu ser competitiva, é anotar para visualizar o meu progresso. Então, para mim, por exemplo, uma coisa que me ajudou a evoluir muito na musculação foi eu perceber que eu estava conseguindo pegar mais peso. E lá em Portugal tem uma certa vantagem que não tem tantas mulheres na academia quanto tem aqui no Brasil. Então, em vários momentos, eu era mais forte que estava treinando ali naquele momento, né? E pra mim, eu sou muito competitiva, pra mim aquilo era muito top. Então eu ficava assim, pô, já que eu sou a melhor, eu vou, né? E aí, às vezes, aparecia alguém que, tipo, pegava o mesmo peso que eu, aí eu falo, não, até hoje isso acontece, né? Não vou falar no passado, porque até hoje tem uma menina lá na academia. Eu sempre fico competindo na minha cabeça, né? Eu fico competindo com ela. Eu vejo o peso que ela pega e falo, pô, ela tá pegando mais peso do que eu. Sim, é muito bom. Pra mim é muito bom. Porque isso de eu ver que eu tô progredindo e competir com os outros de uma forma saudável, né? Não é uma comparação, uma competição pra eu me incentivar. Pra mim é muito positivo. Então, acho que isso também é uma dica pra quem quer construir hábito, ter um registro dos seus hábitos e fazer uma competição com você mesmo. Tipo assim, eu quero... Só que não adianta fazer uma competição do tipo, eu quero... Vamos falar em termos bailarinísticos, né? Eu quero fazer 3 piruetas até o final do ano. Na verdade, o que você tem que fazer eu quero treinar para as minhas piruetas 2 vezes por semana até o final do ano, entendeu? Porque é isso que vai fazer você chegar naquele resultado, não o resultado em si.
Porque se você pensa só no resultado, acaba que fica muito mais difícil. Porque, pô, se você não gira uma pirueta, o seu objetivo é gerar 3, aquilo tá muito longe. Aí você vai chegar na metade do ano, você não vai ter conseguido gerar 2. Você já desistiu. Desistiu. Então, a meta tem que ser o processo. Eu acordar, a minha meta tem que ser ir pra academia, a minha meta tem que ser fazer a dieta, a minha meta tem que ser ler 10 páginas por dia. E sempre começar pequenininho. E ter paciência, gente, porque hoje em dia a gente quer tudo muito rápido, né? A gente estava até conversando sobre isso, que a gente quer tudo muito rápido, 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 e não tem porquê. A gente tem que ter paciência, porque tudo que vem rápido vai rápido também. Então, tem que ter paciência de conquistar as coisas devagarinho. E o que seria ali uma quantidade mínima para já ter algum ganho ali de performance? Tanto em quantas vezes por semana e um tempo mínimo ali para já conseguir ver um resultado em termos de meses? Olha, em termos de frequência semanal, se você separa 2 vezes por semana, falando de preparação para o balé, né? Se você separa 2 vezes por semana, meia hora por dia, ou seja, 1 hora por semana, você já consegue ter ótimos resultados. E aí você já vai conseguir observar isso em 2, 3 meses, você já vai estar vendo bastante evolução. Agora, é claro que se você tiver maiores possibilidades, você primeiro vai ter os ganhos mais rápidos, né? Porque você vai estar com uma frequência maior e você vai conseguir trabalhar em mais coisas. Então, claro, se você tem uma possibilidade de fazer mais vezes por semana, é melhor ainda. Mas assim, 2 vezes por semana é o suficiente para começar. E Bela, a última pergunta pra gente finalizar finalmente esse podcast até 2 horas aí. Falamos muito. Qual a dica pra quem quer começar na preparação física pro balé? Então, uma pessoa já faz balé, tá sentindo dificuldade, sabe que essa pode ser uma boa oportunidade pra melhorar. Por onde ela pode começar? Bom, além de tudo isso que eu acabei de falar, que é muito importante para quem quer começar, né? Começar pequeno e estabelecer metas que sejam relacionadas mais ao processo do que ao objetivo final. Quem quiser, de fato, ter resultados, o que eu mais recomendo, né? Ter um acompanhamento profissional. Então, ter aí o cuidado de um profissional de educação física, né? Que esteja apto a trabalhar com bailarinos, como eu, né? Prazer, Bela. E até falando já fazendo um merchan, para quem quiser investir de fato nos treinos de preparação física, tem o Clube Bailarina Preparada, que é a nossa plataforma, né? Minha plataforma de treinos. Lá a gente tem mais de 100 treinos gravados, temos aulas ao vivo de terça a sexta-feira. Eu faço avaliação física individual com as alunas para entender qual é a realidade de cada uma. Tem planejamento de rotina personalizado, porque são muitos treinos e ninguém vai fazer todos os treinos, né? É o que a gente estava falando também da especificidade de cada pessoa. Então, o clube é uma forma muito interessante para você que quer começar os treinos de preparação física. Tem a consultoria online também, personalizada, que essa já é um pouco mais voltada para quem gosta de musculação. Então, os treinos normalmente são voltados para a academia. Eu também dou aulas particulares para quem precisa de um acompanhamento mais individual, para quem se sente insegura, né, de fazer os exercícios. E para quem também não pode investir por enquanto, né, em nenhum desses acompanhamentos mais de perto, tem um canal do YouTube, Bailarina Preparada, vocês vão encontrar muitos treinos, e não só treinos também, mas dicas de exercícios, porque também não só copiem, colhem, né, eu acho que isso é uma dica importante também. Vocês têm que entender por que vocês estão fazendo cada exercício. Então lá no canal eu sempre tento explicar um pouquinho do porquê de cada coisa. Então vocês podem começar por ali também, que vai ser uma forma bem interessante. Muito legal. Eu acho que talvez as pessoas não saibam, né, que a gente trabalha junto. E aí uma coisa que é legal de comentar, gente, só pra gente finalizar hoje, é que, poxa, eu e a Fernanda, a gente sempre foi muito criterioso na hora de escolher alguém pra gente trabalhar junto, porque a gente passou por algumas situações ali meio polêmicas, logo no início ali, de às vezes, tipo, fazer alguma parceria, alguma coisa com alguém, e depois no outro dia a pessoa tá te tacando pedra, ou então a gente descobrir que talvez a pessoa não era tão qualificada assim, ou algo nesse sentido. E aí a Fernanda já te acompanhava um tempo e tal, e ela falou comigo, poxa, a Água Bela é uma das... Você me chamou pra fazer uma alguma das coisa, pessoas gravar
Depois uma aula. eu chamei pra trocar um módulo, né? Aí eu falei pro Iago, amor, a Bela é a única pessoa atualmente que eu trabalharia que junto no mundo do honra! balé. Muito E eu acho, chique. e eu acho que é muito legal porque, tipo, poxa, não é só porque você é uma profissional, né, muito qualificada, igual a gente falou aqui, que estuda muito, mas porque você é de verdade mesmo. Tipo, pô, dá pra ver que quando você salta lá, o salto é alto pra caramba, né? Então acho que você continua fazendo balé, se qualificando ali no Royal também. Então acho que é muito legal, assim, ver quando as pessoas, elas realmente são de verdade, sabe? Tipo, não é aquela coisa, tipo, faço o que eu digo, mas não faz o que eu faço e tal. Então acho que isso dá muita confiança, assim, quando a gente vai trabalhar com alguém. Então, Que Bela, foi muito lindo. legal te ter aqui com a gente. Obrigada, gente. Muito obrigada por estar Eu sei aqui. que quando você tá no Brasil é correria, mas obrigada por ter separado esse tempinho pra gente. E espero que a gente Obrigada. possa gravar mais podcasts juntos. Com certeza, é uma honra. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu fico muito feliz também com essa nossa parceria. Espero que dure aí por muito tempo. E bora gravar mais podcast aí. Quem sabe o Rubinho vem na próxima, né? Pra falar aí da... Hashtag vem Rubinho, Vem hashtag Rubinho. Judô no próximo. Judô no né? próximo. Valeu Muito demais, obrigada, gente. muito obrigada por todo mundo que assistiu. Deixa seu like, se inscreve no canal e segue lá no Instagram de cortes, @balé de verdade. Podcast? Podcast. @balé de verdade podcast. Um beijo e até o próximo episódio. Tchau, tchau.